Vamos lá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa segunda parte do primeiro encontro de técnicos do SINDI-BPU, né? Agradecer a presença de vocês, servidores aqui. E agora, nesse período da tarde, nós vamos contar com o palestrante, né? O senhor Amarildo Vieira. Ele foi diretor-geral do STF, do CNJ, participou da gestão do FUNPRESP, JUDE, como presidente do Conselho Deliberativo desde 2014, e foi o primeiro diretor de administração da entidade. Atualmente ele é diretor-presidente do FUNPRESP, né? Graduado em Direito e Administração, especialista em Administração Judiciária, especializando em Economia e Gestão, Previdência Complementar pela Fundação Getúlio Vargas. Foi diretor-geral do STF durante a presidência do ministro Aires Brito em 2012 e do ministro Lewandowski em 2014-16, e foi cedido ao CNJ, onde foi também diretor-geral. Com a palavra, o senhor Amarildo. E hoje nós vamos discutir aí a carreira de técnico, né? Principalmente com foco no nível superior para técnicos. Valeu. Boa tarde a todos. Primeiramente, Renato, queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. É de fato um assunto que eu acho bastante controverso, né? A gente no Judiciário também tem se debatido com essa questão já há alguns anos, e eu acho que a gente pode talvez fazer um debate aqui, até para posicionar vocês. Acho que vocês devem estar acompanhando toda a luta que a categoria de técnico do Judiciário tem feito no sentido de garantir o INSS para técnico também, e isso tem tido muitas idas e voltas, né, nesse período todinho. Agora, recentemente, tivemos um projeto de lei que foi aprovado, mas foi vetado por vício de iniciativa. Então, são questões que a gente tem aí para discutir. Eu acho que a gente pode fazer uma tarde bastante enriquecedora aí em relação a essa questão. Falar um pouquinho da realidade do Judiciário, né, que é um pouco diferente da de vocês. Eu estava conversando agora aqui com o Renato, e ele falando que a categoria de vocês tem em torno de 14 mil servidores. Isso ativos, né? Ativos. A gente tem em torno de 100 mil no Judiciário. E desses 100 mil, 60% são técnicos. E, assim, a gente enfrenta uma dificuldade que já vem de longa data, né? O Poder Judiciário, eu acho que todo mundo vem passando por isso, né? A evolução tecnológica, a gente começou ali meados dos anos 90, eu diria, meados dos anos 90. A gente começou um processo de informatização muito acelerado dentro do Poder Judiciário, e não só isso, mas assim, a gente teve também um processo de aceleração tecnológica e de muita evolução tecnológica, e alguns cargos aí foram perdendo razão de ser. Eu até citei isso uma vez, isso me deu um problema danado com os taquígrafos. Eu disse que o cargo de taquígrafo estava em extinção no Judiciário. Eu falei isso, virou uma confusão, e seguiu até uma menção lá, eles mandaram uma carta lá de desagravo, que eu estava atacando os taquígrafos. Eu disse o seguinte, falei, gente, eu só fiz uma constatação. O que estava acontecendo é que fazer apanhamento taquigráfico é uma coisa que caiu em desuso dentro do Judiciário, não se tem mais isso. Hoje o que você faz é gravar, tudo é gravado, e depois você tem uma sessão de degravação. Então, todos os tribunais do Judiciário acabou com a taquigrafia. Então, não sou eu que acabei, não fui eu que fiz a proposta, simplesmente acabou, foi a realidade que foi se impondo, e isso acabou. No técnico judiciário, né, no Poder Judiciário, a gente tinha, antes da primeira lei de plano de carreira, em 96, a gente tinha 2 cargos de nível médio. Tinha um auxiliar judiciário, que era o nível médio com datilografia, e tinha um atendente judiciário, que era o nível médio sem datilografia. Para vocês verem como é que a gente era, ainda tinha essa separação. Depois isso foi com a evolução, já foi se misturando, não tinha mais a distinção, e com o processo de informatização, a gente passou por um processo assim, foi bem traumático, porque a gente saiu da máquina, né, de datilografia, todo mundo com computador e fazendo treinamento. Eu lembro no Supremo, a gente fez 95, 96, foi assim, totalmente informatizado o tribunal, ninguém sabia nem operar um computador. O Supremo fez um convênio com a Finatec, e a gente foi fazer treinamento lá na UNB para todo mundo operar computador. E a partir daí acabou essa história de digitação. E aí também, assim, nesse processo a gente já vinha também experimentando um crescimento muito grande da demanda dentro do Poder Judiciário. Virou aquela questão também meio frenética, que eu estava até discutindo hoje com uma colega advogada de manhã, que é aquela questão hoje de processo, onde a gente está com o Judiciário, e o MP padece da mesma coisa, que vocês têm que manifestar nos processos que tramitam no Judiciário, aquela avalanche de processo.
E aí a gente acabou sendo também imprensado, e eu falo, nessa hora, coitada da parte, né? Porque ali vira só um número e todo mundo preocupa com estatística, é livrar de processo. Então, se você achar uma questão processual ali para você matar o processo, você mata, você não quer nem discutir o fundo do direito, ali a questão que tá mesmo em voga. A pessoa faz um recurso, ou encaminha uma demanda ao judiciário e fica naquela expectativa de ter a sua demanda atendida, e muitas das vezes o processo é devolvido, é arquivado, é rejeitado por uma questão processual. Você fica caçando qualquer pelo em ovo ali para você matar o processo. Então virou aquela coisa frenética, esquizofrênica, de você derrubar acervo, não importa com que finalidade, né? E isso virou uma coisa tão forte dentro do judiciário, e aí, assim, com a evolução também, todo mundo foi se capacitando. Os concursos, a gente teve uma evolução. Eu entrei no judiciário em 92, quando eu entrei a gente tinha colegas que tinham complementação de salário mínimo, porque ganhava abaixo de salário mínimo, os salários eram muito ruins, né? Era aquela história de carreiras muito grandes, você entrava ganhando muito mal, tinha muitas incorporações ao longo do tempo, e se você ficasse, você tinha lá o seu prêmio lá no final, mas você entrava ganhando muito mal. Então ele era pouco atrativo. Quando a gente começou esse processo de planos de carreira sucessivos, a gente teve um plano em 96, um plano em 2002, outro plano em 2006, e aí vem sucessivamente. De lá para cá a gente sempre tem um plano aí de tempos em tempos. E o que aconteceu? A carreira ficou atrativa, muita gente que entra no nível médio tem curso superior, o pessoal técnico que já estava no Poder Judiciário e que viu a sua atividade também se esvair, porque o processo foi atualizando e foi evoluindo e tendo necessidade de cada vez mais gente com formação em direito. Quem já não entra no concurso público com a formação está quase formado, o pessoal que já estava, todo mundo se formou, e hoje basicamente o que a gente tem, a realidade que a gente tem hoje é analista de primeiro nível, analista de segundo nível. Ninguém entra lá hoje no Poder Judiciário para fazer trabalho de nível médio, você já entra num desvio, né? Eu venho falando isso já há um certo tempo. Eu conduzi os planos de carreira, eu trabalhei na regulamentação do plano de 96, conduzi os planos de carreira de 2006, 2009, que fracassou, 2012, 2016. Trabalhei à frente desses planos todos, e em alguns deles até em parceria com o pessoal do Ministério Público. Eu estava comentando com o Renato aqui, tem até uma outra questão envolvida também, que é essa junção de vocês a nós. Vocês uma carreira muito menor, judiciário está muito grande, a gente tem a Justiça do Trabalho muito grande, a Federal crescendo bastante, porque tem um processo de interiorização da Justiça, e você está criando várias federais aí em vários municípios do interior do Brasil. A Justiça Trabalhista também tinha um processo muito sério também de criação de varas do trabalho, então a gente estava aí crescendo muito, né? Então ficamos uma carreira meio paquidérmica, né? Assim, está ficando difícil a gente negociar. Toda vez que a gente vai negociar, nossos números no Poder Judiciário assustam todo mundo, né? E de certa forma isso acaba comprometendo vocês que estão atrelados conosco, sendo uma carreira muito menor do que a nossa. Então essa discussão, que eu acho que é uma outra discussão, mas assim, que em algum momento vai ter que ser travada também, porque acaba ficando um fardo estando atrelado ao judiciário, porque a gente está ficando pesado. E eu até digo para meus colegas lá, eu hoje já não estou à frente mais, tem quase 5 anos que eu estou fora disso, mas eu digo o seguinte, está cada vez mais difícil a gente negociar o plano de carreira, né? Além do gigantismo que a categoria alcançou, a gente ainda tem a dificuldade de PEC do teto dos gastos, você não tem muita margem, então a gente vai ficar sempre aí correndo atrás do prejuízo. Então nós, com uma carreira muito grande, vocês sendo bem menores, estando atrelados conosco, talvez não seja uma boa ideia. Eu acho que no passado, eu estava comentando com o Renato, porque não só eu conduzi as comissões dentro do Supremo, como também travei as negociações com o Executivo e com o Parlamento. E o pessoal do Ministério Público, quando ia comigo, o argumento que tinha era o seguinte: olha, nós somos similares ao Judiciário, então se vocês dão para eles, tem que dar para a gente também. Agora está ficando uma situação de que, se vocês ficarem nesse jogo conosco, vocês também não vão ganhar nada, né? Mesmo de repente vocês tendo margem para poder crescer, tendo mais recursos do que nós temos eventualmente, mas ficando atrelado talvez não seja uma boa mesmo aqui, né? Mas voltando à questão do técnico, e a gente experimentou, e aí sim, eu estava dizendo aqui, apesar de ter esse processo todo de crescimento acelerado, nós não mudamos a matriz de cargos do judiciário. A gente tem praticamente 1/3 de analista, 2/3 de técnico. Hoje, qualquer tribunal, você olha qualquer projeto de lei que é encaminhado para o Congresso Nacional para criar cargo, se cria lá, geralmente 2/3 de técnico, 1/3 de analista. E eu fico sempre perguntando, gente, está trazendo técnico para fazer o quê? Qual é a atribuição do técnico hoje? A atribuição do técnico já tem no mínimo uns 15, 20 anos, eu diria até mais de 20 anos. A atribuição acabou, não tem atribuição para técnico, né? Na verdade, a Justiça do Trabalho faz muito isso, inclusive.
ela até privilegia, até porque ela é 50% do Poder Judiciário, é quem mais cria cargo por conta dessas varas do trabalho que são criadas aí de tempos em tempos. E o que eles optaram por fazer? Eles foram bem pragmáticos, falaram assim, bom, vamos criar só técnico, porque a gente faz o concurso, vem todo mundo com curso superior, então não precisa, eu vou ter um profissional que vai ter a competência que eu quero para desempenhar a atividade e eu vou estar pagando menos. Então, na prática é isso, virou um analista de segunda classe, né? E a gente está aumentando o problema, né? Isso já vinha dentro do Supremo, isso é muito tranquilo, assim, a gente nunca teve problema com isso, mas eu já sei que está havendo tensionamentos em vários ramos do judiciário, porque o que acontecia, gente? A gente vivenciou, quem é mais antigo vivenciou isso. Como a carreira era muito ruim e pouco atrativa, e você tinha carreiras jurídicas que eram muito boas, mas que pedia prática forense, o que era muito comum? Os analistas que vinham formados não queriam nem função, o cara queria a prática forense, ele queria trabalhar numa atividade fim, para contar o tempo ali de prática forense, ele ficava estudando para concurso, você oferecia uma função, ele não queria, quando ele completava o tempo, ele começava a fazer concurso, na hora que passava, ia embora. E o que estava acontecendo? Os técnicos ficavam. Né? Os técnicos ficavam. E os técnicos foram ascendendo a posição de chefia. E eu mesmo sou um exemplo aqui, não foi falado do meu currículo aqui, eu sou técnico. Eu entrei em 92, eu tenho 30 anos de Supremo, eu sou técnico. Mas eu entrei já formado em administração, depois que eu entrei lá eu fiz direito, eu já fiz uma especialização em administração, já concluí, essa que estava aí como ainda fazendo, mas concluí ano passado, já uma outra especialização. Então, assim, muita gente é como eu, porque você entra, você fica dentro dos órgãos, você começa a ascender profissionalmente, começa a incorporar a função, exercer funções mais altas, você acaba não tendo nem tempo para estudar para concurso, porque concurso público hoje virou uma guerra. Quem é mais novo aqui sabe disso, né? Você hoje não consegue passar no concurso, alguém que trabalha não passa em concurso. A gente tem até falado assim, e tem percebido isso, que nos últimos 15, 20 anos, mudou muito o perfil do concursado. Quando eu entrei lá em 92, eu entrei com 28 anos no Supremo. Eu era dos mais novos dos que entraram. Hoje, você não consegue ver alguém de 28 anos entrando. Assim, geralmente o pessoal é assim, quem entra de segundo grau, tem gente que ainda consegue entrar ainda só com o segundo grau, mas muita gente recém-formada. Então, ali, o perfil hoje está na faixa de 22, 23 anos. Então, muita gente com formação superior, né? Já os analistas também, assim, esses meninos prodígios também, tanto com 22 anos, todo mundo entrando nos cargos de analista, e nos cargos de técnico, o pessoal já entra também, porque muita gente faz concurso para analista e para técnico, faz para as duas, né? Para as duas opções, e já entra quase todo mundo com a formação superior, né? E isso, como eu estava falando, criou algum problema aí nos órgãos, porque você chega, e aí tendo essa realidade que eu tinha descrito aqui para vocês, de ter técnicos assim como eu, tem vários lá no tribunal, assim, técnicos antigos, que são assessores de ministro, secretário, pessoas que estão lá há muitos anos, né? Fizeram capacitações, exerceram cargos, têm experiência e estão ocupando os cargos de chefia. Agora está gerando um certo estresse aí, até no Supremo, onde isso não era comum. Como foi falado aqui, eu fui diretor-geral 2 vezes, eu fui secretário algumas vezes também, sempre tive na minha equipe analistas e técnicos, isso nunca teve problema dentro do Supremo, assim, nunca teve estresse lá, já está começando a ter. E a gente sabe que em alguns ramos aí da justiça, na federal, na trabalhista, a gente está tendo algum problema já, porque tem analista se rebelando, não quer ser comandado por técnico, né? Mas o camarada chega lá, você está com um cara que é técnico, mas tem 15, 20 anos de experiência, sabe, é pessoa de confiança ali do juiz, ali, dos diretores, dos ministros e tudo, e chega uma pessoa ali recém-chegada, tem um diploma, mas não tem experiência nenhuma. Então, assim, isso tem gerado um choque. Eu tenho dito isso, que a gente tem que resolver esse problema dentro do judiciário, e até agora a gente não tem feito nada. O TJDF agora, eu sei que o TST começou um processo assim, o STJ, agora o TJDF mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional, agora recentemente, extinguindo os cargos de técnico, transformando em cargo de analista para fazer concurso. O pessoal que é técnico fica tudo neurótico com isso. Olha, vamos acabar com a nossa carreira, que não sei o que. Eu falei, gente, muita calma nessa hora, porque assim, eu não sei qual é a realidade de vocês, mas a nossa no judiciário, como eu falei, são 2/3 de técnico. O judiciário não tem mão de obra para dar conta do tanto de processo que tramita dentro do judiciário hoje. Os técnicos hoje é uma mão de obra imprescindível. Então, assim, eu falo, gente, vão acabar com a gente. Não vão acabar, porque não vão botar a gente numa câmara de gás, porque se fizer isso, você não vai ter mão de obra para trabalhar, você não vai ter gente para poder fazer as coisas. Então, assim, na verdade, tem-se um problema, está se tentando resolver. Eu até acho que a solução é essa. Tem gente que não concorda, tem gente que não concorda. Quem é sindicalista, eu tenho vários amigos sindicalistas, muitos deles não concordam.
eu falo, gente, o caminho é a gente fazer uma inversão dessa matriz de cargos, no mínimo. Se a gente não conseguir redesenhar o cargo de técnico para ter uma atribuição para ele, e eu acho que vai ser difícil nesse processo que a gente está, o processo do caminho natural vai ser extinguir. Mas o extinguir, gente, não é mandando todo mundo para a rua, matando o povo, não é isso. Quando é você estancar na entrada, na medida que o pessoal for saindo, você resolve o problema. Eu acho que é assim que as coisas vão caminhar, porque dificilmente você vai conseguir ressignificar esse cargo para trazer para ele uma nova atribuição, porque está difícil. Assim, se antigamente você tinha lá aquele antigo auxiliar judiciário, eu não sei como é que chamava no Ministério Público, que era o exímio datilógrafo, que era o cara que fazia tudo. Hoje o ministro digita, o assessor digita, o analista digita, o técnico digita, todo mundo faz digitação. Você trabalha hoje com processo eletrônico, então assim, você criou facilidades tecnológicas hoje que talvez até mesmo, e eu digo, até a atividade do analista também já está meio em risco. A gente já está discutindo uma outra questão também, que eu tenho aí colegas também, que a gente tem uma certa afinidade, porque a gente trabalhou muito nos planos de carreira junto a eles e conseguimos resolver a situação deles, que são os oficiais de justiça. Já tem juiz dizendo o seguinte, a gente não precisa de oficial de justiça, o correio resolve. Assim, é uma posição um pouco radical, né? Para você fazer citação, resolve. Agora, para você fazer reintegração de posse, resolve? Para você fazer, por exemplo, você discutir partilha de bens, você discutir questão de paternidade, você guarda de filho, correio não resolve. Você vai continuar precisando do oficial de justiça. Mas já tem gente do judiciário, gente gabaritada, falando, não, eu não preciso mais de oficial de justiça. A gente resolve isso de outras formas. E não é bem assim. Mas assim, a gente está experimentando, e essa evolução tecnológica está trazendo isso, que todos esses cargos, assim, começou lá pelo taquígrafo, que eu citei o exemplo aqui, a gente passou pelos artífices, também o cargo de nível auxiliar, embora a nossa carreira ainda tenha essa estrutura, a gente não tem praticamente ninguém, isso acabou, essa atividade foi terceirizada, acabou. O nível médio, assim, o que a gente tem hoje nível médio que tem atribuição? Pessoal da área de segurança, pessoal da área de saúde, pessoal da área de TI. Na própria TI já está dando problema também, porque mesmo o pessoal de TI que entra no cargo de nível médio, ele não tem só o nível médio, quase todo mundo também é formado, tem especialização na área e já tem uma qualificação às vezes, e muitos deles também, no STF acontece isso, muitos deles também ocupando cargo de chefia, porque a gente não tinha, a nossa TI ela era terceirizada, até 2008, ela era basicamente terceirizada, o pessoal da linha de frente era todo terceirizado, era Politec, e a gente tinha um quadro de TI muito pequeno, então assim, por ser um quadro pequeno, você tinha vários técnicos ocupando cargo de chefia, até de coordenadoria, né? Eu não sei se chegamos a ter secretário de TI técnico, mas coordenadores sim, chefes de seções vários, e ocupando funções comissionadas, só que a gente tem lá, muitos técnicos. Então assim, mas você vai olhar a qualificação, é tão boa quanto a de um analista. Então assim, isso de fato é um problema que está se espraiando para todas as categorias, e a gente começou uma discussão dentro do judiciário. No último plano de carreira foi uma coisa bem intencionada, quando o ministro Lewandowski me chamou para poder assumir a direção geral com ele, a missão era aprovar o plano de carreira, né, dos servidores. E a gente começou a negociação em 2015, e ali já quando 2016 já estava aquela questão, aquele problema ali, já estava tendo problema de governabilidade, final de 2015, né, por conta da eleição de 2014 foi muito acirrada, então 2015 já estava um clima bem ruim, o governo já estava perdendo a governabilidade, o Congresso ali cheio de pauta-bomba, e a gente com uma dificuldade tremenda de negociar esse plano de carreira. Então foi uma correria tremenda ali para a gente correr para tentar aprovar esse plano. E eu até assim, ajudei a aprovar o de vocês também, porque a gente estava correndo lá, inclusive teve aquele impasse por conta daquele primeiro projeto nosso que foi vetado, a gente conseguiu mandar um segundo, o de vocês ficou no limbo, nem lá nem cá. Aí, eu não sei se vocês sabem, mas assim, foi até eu que arrumei a solução, para a gente ressuscitar aquele projeto antigo de vocês lá. Aí nós tinha um juiz me ajudando lá, ele foi conversar no parlamento para ver se era possível a gente fazer um substitutivo em cima do projeto antigo, que foi o frustrado de 2019, junto com o nosso, e eu conversei isso no executivo, e eles concordaram, e a gente fez o substitutivo para poder salvar o de vocês lá também, para a gente continuar caminhando junto. Nessa época, já estava crescendo muito a demanda dos técnicos, e eles queriam trazer para dentro da discussão do plano de carreira, já a questão do nível superior para o técnico. E a gente conseguiu conversar com eles, negociar, falar, gente, a situação está muito ruim,
a gente está correndo contra o tempo, não vai dar para trazer uma discussão tão complexa como essa para uma negociação que nós estamos fazendo a toque de caixa. Nós fizemos um acordo com eles, e aí estava um movimento já muito grande dentro do judiciário, todos os sindicatos foram compelidos a criar núcleo de técnico para discutir essa questão, e a gente pediu, e aí conseguimos chamar o pessoal mais ponderado, descrever a situação que a gente estava vivenciando e dizer, olha, não é momento, a gente não consegue fazer nesse momento essa discussão, porque o tempo não dá. E de fato, assim, a gente conseguiu puxar o plano ali, sabe, aos 49 do segundo tempo, né? A gente fechou a negociação do governo Dilma e ela caiu. Aí a gente teve que correr atrás lá do Temer para ele honrar o acordo, e aí a gente conseguiu alinhavar e aprovar. Então, logo aprovado, aí volta de novo a discussão do técnico, e aí começou sindicato que não tinha criado os núcleos de técnico, começaram a criar, e assim, tinha uma demanda dizendo, não, a gente só quer o nível superior. Eu falei, gente, tem um temor em relação a isso, e assim, digo com toda tranquilidade, pelo fato de ser técnico, eu falava isso para eles, falei, gente, eu sei que não é só isso, isso é o primeiro ponto, no segundo ponto vai vir ou uma equiparação salarial ou uma aproximação salarial, o que é natural. Agora, olha o tamanho da categoria, olha onde é que isso vai dar, né? Eu tinha um certo receio disso, falei, eu não sei se esse é o melhor caminho, mas enfim, a gente acabou constituindo, no final da gestão do ministro Lewandowski, um fórum permanente de discussão da carreira. Estavam pedindo que a gente fizesse isso no Supremo, mas no Supremo fica um pouco mais complicado, porque as gestões são muito curtas também, e você não tem uma estrutura permanente para tratar disso. Aí o ministro acabou levando isso para o CNJ, né? Inicialmente a gente criou no Supremo, mas já no final da gestão do ministro Lewandowski, a ministra Carmen não deu seguimento nisso, acabou morrendo, aí pediram para o ministro Toffoli, quando ele entrou, ele criou no CNJ. Todo mundo achou que isso foi ruim, eu achei que foi bom, porque eu falei, o CNJ tem órgãos mais permanentes, os conselheiros têm mandatos descasados, geralmente não é o presidente que toca isso, é um conselheiro, então você consegue dar mais fluidez nessa discussão, não fica aquele começa-para do Supremo, em que no máximo você tem gestão de 2 anos, e tem, por exemplo, gestão do ministro Brito, foi 11 meses, gestão do ministro Joaquim foi 1 ano e 8, você tem agora a gestão da ministra Rosa, 1 ano e 1 mês, então assim, você tem gestões muito variáveis, aí você não tem nenhuma previsibilidade do tamanho das gestões, então para você discutir isso é bem mais complicado. E o assunto estava sendo discutido lá, mas também por conta de algumas questões internas do judiciário isso não avançou, e aí surgiu essa história do TJ, do TJDF mandando um projeto de lei para o Congresso Nacional, querendo transformar os cargos de auxiliar e técnico em cargos de analista. Aí fizeram aquelas emendas jabuti, né, que você vê muito isso em medida provisória. Foram lá, emendaram, os sindicatos aí se articularam junto com o relator da matéria e articulou e colocou dentro desse PL a elevação do requisito de ingresso para o técnico para analista. Eu estava participando de uma live no Sindicato do Rio, exatamente no dia em que foi aprovado isso. O pessoal estava lá naquela euforia. Eu falei assim, gente, vocês conversaram isso no Supremo? Porque isso tem um risco muito grande, porque da forma como foi feita, você pegar um projeto de um tribunal sem que isso seja articulado, porque, olha o detalhe, quem encaminha projeto de lei tratando da carreira do judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Então, você pegar um projeto que já estava tramitando lá de um tribunal que não é o Supremo, sem articular isso com o STF e colocar uma emenda nessa natureza, eu falei, gente, isso não passa. Aí falaram, não, mas já tem precedente aí do Supremo, que o Supremo julgou um caso similar, que ocorreu lá no Executivo, de uma emenda que fizeram que a proposição era do Presidente da República, ele foi emendado no Congresso e depois teve até judicializado, foi bater no Supremo, o Supremo disse que podia ter feito, do jeito que foi feito. Então, já tem um precedente. Eu falei, bom, uma coisa é você estar julgando dos outros, né? Outra coisa é você estar abrindo mão da sua prerrogativa. Eu até alertei, eu falei, eu acho que era interessante, mas isso já estava, quando foi aprovado, já estava ali, terminando a gestão do ministro Fux, já estava a ministra Rosa eleita, eu falei, se fosse vocês, procuravam o ministro Fux, ainda conversava com ele, porque estava no período ali de sanção, e também travava uma discussão já com a ministra Rosa, para ter uma sinalização do Supremo, já saber se eles apoiam isso que foi feito, para dar uma sinalização para o governo. Eu não sei se naquele momento de desarticulação não conseguiram fazer essas negociações e tudo. O certo é que, quando teve a sanção do projeto, foi vetado pelo governo e foi um encaminhamento, acho que da Casa Civil, dizendo que tinha vício de iniciativa, que era o óbvio, né? Não partiu do Supremo Tribunal Federal essa modificação, essa inclusão de dispositivo,
E não foi negociado, quer dizer, ninguém se preocupou em fazer essa negociação prévia. Quando tentaram fazer, não acharam espaço, não deu tempo e a coisa acabou sendo atropelada. Enfim, voltou para a estaca zero. E aí também, o que a gente percebeu nesse processo? Eu moro em condomínios aqui e trabalho no FUNPRESP. O FUNPRESP é aqui no edifício Varig. Quando estava no período de sanção, eu geralmente, quando volto do almoço, eu volto ali por trás da esplanada aqui, pro lado norte, ali por trás do Palácio do Planalto. Todo dia que eu passava ali, atrás do Palácio do Planalto, tinha uma galera lá com faixa, era o pessoal da ANAJUS, os analistas judiciários. Estava lá com faixa, falando contra, dizendo que estava elitizando o poder judiciário, que estava tirando a possibilidade de pessoas com nível médio entrar no judiciário, que ia fazer trem da alegria, que não sei o quê. Estava lá fazendo bagunça, lá com batucada, com faixa, todo santo dia. Quando veio a sanção do projeto, veio lá o veto. Então, assim, eu ainda falava isso para as pessoas também, vocês têm que costurar isso dentro do judiciário, porque a gente tem a ANAJUS aqui, e a ANAJUS é muito aguerrida. Mas a ANAJUS é muito pequena, não representa nada, é só aqui no DF. Eu falei, sim, mas ela está exatamente no centro do poder, quer dizer, não manda nada, é pequenininha, mas faz um barulho danado. Esse povo me atacava até, vocês não imaginam, toda a discussão que a gente travava de plano de carreira lá, qualquer benefício que você colocava para os técnicos, eles iam para cima de mim, botavam na imprensa, dizia que eu estava privilegiando técnico, que eu sou técnico, e não sei o quê, aquelas coisas. Eles iam para o Congresso, quando começava a discutir esse assunto, eles pediam uma reunião de técnico lá, para poder discutir lá no Supremo alguma coisa sobre essa questão, eles já iam para o Correio Brasiliense, já saía a matéria. Então, querendo fazer trem da alegria no judiciário. Eu falava, gente, vocês tomam cuidado com isso, trabalhem essa questão direito. Esses caras não são de nada. Eu tenho para mim que esse veto teve a mão deles ali, com certeza teve a mão deles. Né? Porque, de fato, gente, assim, e aí é aquilo que eu falei um pouco aqui, que era até saindo um pouco aqui do nosso bate-papo, que era essa questão do tamanho da carreira. E aí, assim, quando vai ficando recurso escasso, começa todo mundo brigar, e aquela história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, e é o que acontece. Né? Então, assim, eu acho que vocês estão no direito legítimo de procurar descolar da gente, porque hoje a gente virou um fardo, né? Virou um fardo, porque a gente é muito grande, e qualquer coisa que a gente discuta, hoje a folha de pessoal do judiciário passa de 30 bi anual. Então, assim, é uma coisa absurda. Você falar de dar um reajuste de 20%, você está falando de 6 bi. Então, assim, a gente está com uma defasagem já de 30%. Então, se eu fosse repor isso de uma vez, são 30 bi. Então, assim, é dessa magnitude de recursos que a gente está falando. Não dá nem para comparar com vocês, né? Porque a nossa carreira é muito antiga, tem muita gente em final de carreira, ela é muito grande, então, tudo, assim, a magnitude de recursos, quando você fala de judiciário, tudo é muito grande. E quando se fala em discutir essa questão do técnico, dentro da nossa carreira, o que o analista pensa? Agora que é só essa questão do requisito de ingresso, daqui a pouco vai querer o salário, e salário para 2/3 do judiciário, significa que você vai dar mais aumento para técnico do que para analista, e se você der um aumento muito grande ali, ou por menor que seja, você vai consumir recursos que o analista não ganha nada, então eles estão brigando por isso também, então assim, virou uma briga agora, assim, uma certa autofagia, que eu diria nessa questão, porque a gente não está conseguindo entender assim, os momentos de cada carreira. A gente discutiu isso muito, no plano de 2006, a gente negociou com os oficiais de justiça, eles tinham, na maioria dos tribunais, eles tinham gratificação, mas era FC 6, FC 5, FC 4, FC 3, FC 2, uns opção, outros a função cheia. E tinham os agentes de segurança. A gente conseguiu criar uma gratificação para as duas categorias específicas. E aí a gente colocou no plano o seguinte, quem receber gás, que é a gratificação do oficial de agente de segurança, ou a GAI do oficial de justiça, não vai receber função. Então o que aconteceu? A gente deu uma estabilidade para esse povo, deu uma uniformidade de tratamento para todos eles e liberou as gratificações todas que eles ocupavam para os outros. Então assim, mas segurança tinha pouca gratificação. Ok, mas oficial de justiça, salvo engano, de todos os tribunais do judiciário que tinham oficial de justiça, só um não dava gratificação para oficial de justiça. Significa que a gente liberou milhares de gratificações aí para os outros servidores. Na prática, muita gente ganhou com isso, não foi só ali o oficial de justiça. Quando a gente criou isso, virou um chororô dos analistas, uma guerra, porque dizendo que a gente estava privilegiando, e aí queria criar uma gratificação para o analista, uma gratificação para o pessoal da TI, e que não sei o que, virou aquela confusão. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí o povo batendo e brigando, arrumando confusão. Eu falei, se a gente dividir, você não resolve o problema de ninguém. Se a gente tentar resolver todos os problemas de uma vez, a gente não avança.
a gente resolveu um problema. Resolvemos 2 problemas, né? Do segurança e do oficial de justiça. Mesmo as pessoas se beneficiando, herdando essas funções que ficou expresso na lei, que eles não podiam ocupar a função ou acumular, se ele fosse ocupar a função, ele não recebia a gratificação específica da categoria. Ou seja, a gente liberou um monte de função para outros servidores de outras categorias, né? Para os analistas, para os técnicos, para o técnico administrativo, o técnico judiciário, analista judiciário, né? Para todo mundo de outras áreas. E as pessoas continuavam reclamando. Então, assim, é muito difícil você conciliar interesse de tanta gente. Isso, de fato, é um complicador, né? Vocês, eu acho que vocês estão num estágio que eu acho que é um pouco melhor do que o nosso. Porque vocês têm uma carreira menor, uma carreira mais jovem, talvez não está com tanto problema como a gente está, e vocês já estão vivendo, já está vivenciando um pouco disso, mas a gente, por ser mais antigo, já está vivenciando isso de uma maneira muito mais forte, essa problemática toda do técnico, né? Então, alguma coisa tem que ser feita. A gente tinha lá no plano, e eu me arrependo amargamente de não ter, eu estava conversando com o Renato aqui, o plano de 2002, quiseram me colocar na comissão, mas ele estava passando um momento ruim lá no tribunal. O ministro Veloso, quando assumiu, trouxe muita gente de fora do tribunal, exonerou, praticamente ficamos lá no RH do Supremo, ficamos eu e uma colega que trabalhava comigo, a gente trabalhou junto muito tempo, só nós dois, o resto foi todo mundo exonerado. Aí ficou aquele clima, um monte de gente de fora, aquele clima horroroso. E aí, como eu tinha participado da comissão de regulamentação do plano de 96, quando foi discutir o plano de 2002, eles quiseram me colocar na comissão. Eu estava tão chateado que eu pedi para não participar. E aí, os sindicatos vieram com uma proposta que hoje todo mundo entende que é equivocada, mas que na época passou, e quando eu soube, aí eu me arrependi, tentei botar lá a minha colher de pau, tentando lá influenciar nesse negócio, mas não estando na comissão, dificultava demais para discutir isso, que foi acabar com a sobreposição que a gente tinha trazido com o plano de 96. A gente tinha 25 padrões em cada cargo, e os últimos 5 do auxiliar eram os primeiros 5 do técnico, os últimos 5 do técnico eram os primeiros 5 do analista. Então você tinha uma sobreposição. Aí a gente já estava vivenciando esse problema já da perda de atribuição do técnico, a questão do pessoal estar cada vez mais capacitado e qualificado profissionalmente. A gente falou, poxa vida, se a gente tivesse mantido a superposição, né, isso teria sido uma solução. Mas lá atrás os sindicatos vieram com uma discussão seguinte, que parecia fazer sentido. Ora, você tem muito técnico antigo no judiciário, todo mundo em final de carreira. Isso virou um desestímulo para você fazer o concurso, porque, salvo engano, era padrão 25, você voltava lá para o padrão 21. Então, você tinha um desestímulo salarial. E a solução que achou foi acabar com a superposição. Eu falei, gente, não é isso. Por que não faz o seguinte? Se você já tem um técnico que está no final, podia fazer, que ele já entrava no padrão superior, colocava isso na lei, tinha como resolver de outra forma. Eu tentei dar lá meus palpites, mas não consegui. Quando foi o plano de 2006, a gente voltou com essa discussão. E aí, quando fomos levar aos diretores gerais e aos presidentes, eles rechaçaram, dizendo o seguinte, olha, vocês não sabem o que vocês querem, porque nós fizemos em 96, porque todo mundo queria, 6 anos depois vocês pediram para tirar, agora 4 anos depois vocês pedem para voltar, vocês não sabem o que vocês querem, não vão mexer com isso não. E acabou, e a gente tinha um ambiente para poder voltar, porque o plano de 2006, porque a gente criou o adicional de qualificação, né, criamos programa permanente de capacitação, programa de desenvolvimento gerencial, criamos a questão de cotas para poder ocupar a função, a gratificação do segurança, a gratificação do oficial de justiça, fizemos muita coisa nesse plano. Se a gente volta com a superposição, o momento estava muito propício, mas a gente não conseguiu trabalhar isso antes. E agora, tem muita gente que está vendo que talvez essa fosse já uma meia solução para esse problema que a gente está vivenciando. Se a gente tivesse hoje ainda a superposição, isso já, de fato, já resolveria em parte isso. Ficaria até mais fácil você defender a questão, inclusive de você colocar esse requisito de ingresso já ao nível superior, se tivesse a superposição dos cargos, né? A gente agora está no momento de tentar voltar com isso, mas assim, nesse período todo, as negociações que a gente fez, inclusive assim, eu me penitencio por isso, mas era o que tinha para fazer. Quando a gente negociou o plano de 2012, o governo chamou e disse o seguinte, só tem 15,8, é 555 cumulativo. Se vocês quiserem, é isso aqui, não vamos dar como reajuste geral, estamos dando para cada categoria, vocês fazem o que vocês quiserem com esse dinheiro, mas o que vocês têm é 15,8 em 3 anos. E aí, eu voltei com essa informação lá para o Supremo, a gente trabalhou tabela junto com o sindicato. O que a gente fez? Já não tínhamos mais incorporação, tinha muita gente ganhando salário mais baixo, que não tinha vantagem incorporada nenhuma. O que a gente falou? Vamos jogar esse recurso todo no cargo efetivo.
E aí, o que a gente fez também? Nós tínhamos uma categoria com 15 padrões, falando, vamos reduzir para 13, que é como o executivo trabalha com a maioria de suas carreiras, são 13 padrões, a gente tira os 2 primeiros, porque melhora um pouco mais ali a remuneração inicial, joga esse dinheiro tudo na GAGE, que é o equivalente a Gampo de vocês, né? Acho que é Gampo, né? E aí, isso vai dar uma turbinada no cargo efetivo, você mexendo só na GAGE, isso não vai ter impacto em gás, em AQ, em GAI, em ATS, nada disso, e você consegue descarregar ali e dar um aumento maior, de modo que quem não tem nada consiga ter um aumento um pouco melhor. E a gente acabou reduzindo, né, já na contramão das reformas da Previdência, que estava alongando o tempo de permanência, mas para a gente resolver uma situação emergencial que estava com um salário muito ruim, a gente reduziu o tamanho da carreira. Então, isso hoje, quando você olha, eu às vezes discuto com os sindicatos nossos, embora esteja fora, a gente faz alguns debates, a gente conversa, faz reunião, porque eles querem trocar ideia comigo pelo fato de eu ter trabalhado muito tempo nesses planos de carreira. E a gente fica tentando simular a tabela para a gente, primeiro, fazer 2 movimentos: alongar a tabela para deixar ela mais em linha com esse tempo hoje, com esses requisitos que você tem para poder aposentar, né, que são requisitos longos agora. Todo mundo vai se aposentar praticamente acima de 60 anos, e a gente tem hoje, né, assim vocês também seguiram o judiciário nesse mesmo movimento, reduziu a carreira para 13, ou seja, você já entra no primeiro padrão, você só vai andar mais 12, então com 12 anos você chega no final da carreira. E aí, junta com aquele outro problema, ou com aquela outra realidade, não diria um problema, que é uma realidade, que as carreiras ficaram mais atrativas, muita gente nova está entrando, então você pega uma pessoa que está entrando faixa de 22, 23, 24 anos, com mais 12, ele chega no final da carreira. E essa pessoa agora, por outro lado, embora a gente tenha diminuído a carreira, o tempo de aposentadoria aumentou. Então a pessoa chega, por exemplo, no final da carreira, no máximo com 35 anos, e vai trabalhar até 65. Vai ficar 30 anos parado. Então, assim, a gente está tentando fazer alguns exercícios aí no sentido de tentar voltar com um certo alongamento com essa carreira, tentar com isso voltar com uma superposição, com a sobreposição, né, de padrões, porque isso de fato resolveria e traria um discurso melhor para a gente discutir essa questão do técnico. Só que o problema é que a nossa carreira está tão grande, e a gente tinha um problema, vocês que são mais novos talvez não passou por isso, mas o judiciário, a remuneração era tão ruim, e a nossa carreira era maior, bem grande inclusive, antes até da 9.421 de 96, então era muito comum os presidentes que entravam, assim, a cada 6 meses o pessoal fazia lá um movimento, fazia um abaixo-assinado, reclamava do salário, e ele dava 6 padrões para todo mundo, então você ficava ganhando movimentação extraordinária. O que isso aconteceu? Criou uma distorção dentro do judiciário, de modo que você tem hoje praticamente uns 80% da categoria do último padrão. Então, assim, todo movimento que você vai fazer hoje para você fazer uma superposição, alongar essa carreira, isso dá um impacto muito grande, porque você não tem uma dispersão ali dentro da tabela, assim, não tem uma distribuição muito homogênea. Quando você olha, a gente está com a pirâmide completamente invertida. Você tem pouquinha gente ali no começo, nos padrões intermediários, e aquele peso imenso ali no último padrão da carreira. No caso da nossa carreira, que é mais antiga do que a de vocês, praticamente, salvo aqueles que aposentaram por invalidez ou quem faleceu em atividade, todos os nossos pensionistas e os nossos aposentados, todo mundo C13, todo mundo no último padrão. Assim, é a esmagadora maioria, eu diria que é 98%, 99% do povo que está aposentado está lá no último padrão. Isso gera um outro problema também, porque quando você fala de alongar a carreira, voltar com superposição e criar alguns padrões de modo que as pessoas possam crescer, você tem um outro desafio. O que você faz com os inativos que estão no final da carreira? Eles vão deixar de estar lá, né? Porque se você coloca eles lá, fica injusto, porque o ativo não vai estar, né? Porque a gente quer voltar a dar estímulo para o ativo. Você coloca o inativo no mesmo padrão que o inativo, ok, então se eu alonguei a carreira e deixei mais 10 padrões para frente para crescer, ok, o ativo vai crescer, mas o inativo não vai, porque ele não está trabalhando, não vai ter avaliação de desempenho, não tem como progredir, não tem jeito. Então a gente está nesses impasses aí dentro da carreira nossa do judiciário, e eu acho que talvez vocês estão travando essa discussão, vocês estão num cenário talvez um pouco melhor do que a gente, até pelo fato de ter carreiras mais novas, não ter essa concentração tão grande de gente talvez no final. Eu não conheço a distribuição da carreira de vocês, mas eu acho que talvez por ser uma carreira mais jovem, talvez não tenha esse tanto de distorção que a gente tem. E aí, assim, é para dar umas dicas nesse sentido de vocês talvez avaliarem essa questão, que eu acho que talvez para a gente começar a discutir isso seriamente, e aí pela cúpula, e não por baixo como foi feito, que eu entendo que foi feito errado, a gente começar a discutir, talvez levar a proposta nesse sentido também. Eu acho que todo mundo vai ter que caminhar para isso em algum momento, alongar essas carreiras, e aí, assim, óbvio que
quando eu falo isso, parece que eu estou falando alguma coisa que é um tabu, assim. Eu falei, gente, a gente tem que alongar a carreira e crescer ela nas duas pontas, porque eu não posso simplesmente deixar a entrada como está e crescer demais só para o final, porque você vai deixar o pessoal que está aposentado, quem já é pensionista, já muito no meio da carreira. Se você coloca, e você vai ter um inicial ainda muito alto, e você tem um peso muito grande. Eu falo, a gente tem que jogar com as duas pontas, eu tenho que crescer a carreira tanto para cima quanto embaixo. Então, assim, a entrada tem que ser mais baixa e a saída tem que ser mais alta, para a gente poder ter margem para negociar, para conseguir distribuir, porque assim, se eu já dou esse espaço de crescimento para frente, ao invés de eu ter um reajuste muito grande, significativo, todo mundo que tem atividade vai poder progredir, você vai ter ali um ganho já imediato com esse enquadramento ou com a tabela nova que você traga, mas depois as pessoas vão ter as progressões, as promoções, e ele vai ganhar ali 2, 3, 4% todo ano, e você vai ter uma possibilidade de reajuste mais para frente ali, talvez significativa quando chegar no final. Então, assim, são algumas coisas que a gente está pensando em fazer, mas que estão nesses impasses, né? O que fazer com o aposentado, o que fazer com o pensionista, e aí, assim, e tinha alguns colegas preocupados, mas vai ficar o ingresso muito ruim. Eu falei, gente, se vocês estiverem preocupados em resolver o problema de quem não entrou no judiciário, a gente não resolve o problema de quem está dentro. Então, assim, a minha preocupação é quem está dentro. Se o cara que está lá fora, que vai fazer o concurso, achou que está ruim, problema dele. Agora, a gente tem um problema que é nosso, que são as pessoas que já estão aqui dentro. O que eu faço com essas pessoas? Como é que a gente consegue resolver esse problema? E quando eu falo de aumentar a tabela para baixo também, não é enquadrando quem está lá no padrão baixo. Ora, você vai entrar no padrão intermediário, você não pode ter decesso remuneratório, por óbvio. Então, eu estou falando, quem é que seria eventualmente prejudicado por isso? O cara que não ingressou. Então, assim, se eu estiver preocupado em defender o direito desse, eu não vou conseguir defender e proteger o direito daqueles que já estão. Então, eu acho que é esse que tem que ser o foco. Assim, é um grande desafio que a gente tem aí, Renato, para essa jornada de vocês, né, de tentar trabalhar essa questão também. E eu acho que, eu até vi na programação, eu não sei se vocês já conversaram com o Lucena, com a Vera Miranda, eu converso muito com eles lá, é um sindicato parceiro que me ajudou muito aí nesses planos de carreira, pessoal bastante equilibrado, que tem ideias interessantes. Vera é uma baita profissional aí, que tem ideias muito interessantes, articulou essa questão, estava articulando isso lá na comissão do CNJ, quando o trabalho lá meio que parou, né, na transição, acabou parando um pouco aí. Mas é isso, gente, assim, eu acho que são algumas coisas que a gente tem que parar para pensar aqui, e de fato, assim, ou a gente tenta, se não quiser, assim, se quiser atuar também na perspectiva da não extinção do cargo, é tentar ressignificar esse cargo. Talvez Vera vai trazer algumas coisas nesse sentido para vocês, no sentido da gente trazer algumas atribuições novas, dividir algumas coisas, porque até nisso também, e eu queria ter mexido nisso, porque se vocês olharem a nossa lei, ela é muito parecida com a de vocês. Eu não sei se está igualzinho, mas quando a gente descreve o cargo de analista, por exemplo, o cargo de técnico, ele está com uma atribuição que eu acho que dá uma linha e meia, porque eu não tenho o que colocar. No cargo de analista, a gente cometeu uma disfuncionalidade lá e percebemos isso depois. Só que quando você fala em tirar, já vem a Anajus em cima e todos os analistas em cima achando que você quer canibalizar as atribuições deles. Quando você olha as nossas leis do judiciário, que olha lá a descrição dos cargos de analista, tem lá no meio também de cargo em comissão. Isso está, assim, primeiro que ficou errado, isso está errado, não deveria estar lá, e acaba passando a falsa impressão de que se a descrição do cargo de analista está contemplando atribuições de cargos em comissão, isso significa então que cargo em comissão é só para analista. Então é outra discussão que a gente está travando também dentro do judiciário também, e eu já rechacei isso muitas vezes também. Sempre vem lá o pessoal, os analistas, dizendo o seguinte, olha, tinha que assegurar que os cargos de comissão seriam só para os analistas. Eu falo assim, colega, a gente poderia até fazer essa discussão se o judiciário fosse fechado e não pudesse trazer ninguém para ocupar cargo comissionado. Se fosse uma carreira igual o TCU, por exemplo, que só o pessoal do TCU lá não tem gente de fora. Ora, não tem gente de fora, então eu posso talvez fazer um desenho aqui e dizer quem é que pode ocupar cargo em comissão. Agora, dizendo para eles assim, faz sentido eu dizer que um técnico não pode assumir um cargo de chefia, mas eu posso trazer, por exemplo, uma pessoa sem vínculo e colocar num cargo de chefia. Eu posso trazer um cara lá do SLU, ele pode ser lixeiro lá no SLU, ser formado em direito, ele pode ser assessor de ministro. Agora, um técnico não pode. Não pode. Se eu barrar o técnico, eu falei, não. Então, assim, para isso fazer sentido, a gente tem que bloquear para todo mundo de fora. Então, é ninguém. Então, como isso não vai acontecer, não faz sentido, porque você estaria fazendo agora uma discriminação contra os técnicos. Então, assim, todo mundo pode ocupar cargo de chefia, menos técnico.
Qual é o sentido disso? Como é que a gente consegue defender isso? Isso não tem nem defesa, gente, não dá para discutir isso não. Então, assim, a gente ainda tem esse problema na nossa lei que a gente vai ter que enfrentar e fazer uma depuração nessa atribuição do cargo de analista, porque ele está lá misturado com cargo de chefia, de assessoramento, e que não devia estar lá, né? Então, eu acho que era isso, assim, gente, que eu queria inicialmente falar, para vocês terem uma ideia, assim, do tamanho do desafio que vocês têm pela frente aí, que de fato não é fácil, né? Mas eu diria, né, volto a insistir, vocês estão numa situação melhor do que a nossa, vocês têm bem menos problema, bem menos tamanho do que o judiciário tem. Então, talvez, se for do interesse, talvez discutir essa questão de voltar, por exemplo, com a sobreposição, fazer um alongamento de carreira, vocês têm muito mais facilidade do que nós para poder tocar esse processo. Eu acho que vocês vão ter condição de ter soluções, Renato, eu diria, melhores do que a gente teve. E a gente não está, assim, quem está discutindo isso, sabe, a gente tem aí várias carreiras do Executivo, né? Polícia Federal, Banco Central, Receita Federal, que você tem o cargo de nível médio e que o requisito de ingresso é nível superior, né? Então, isso já está dado em várias categorias aí. Não, isso não é um problema, não é um tabu, né? Agora, dentro do judiciário, parece que você está querendo inovar, fazer uma coisa ilegal, inconstitucional, como se lá no Executivo todo mundo está fazendo, né? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente consegue enfrentar. E vocês, talvez, com mais facilidade que a gente. Bom, gente, acho que eu falo demais, falei aqui o quê? Bicho, 1 hora. Até me assustei aqui. Quase 1 hora, né, Renato? Mas assim, ainda vamos ter um bate-papo aí, mas eu acho que era isso, assim, só para vocês terem uma ideia do que a gente fez, do que nós não fizemos, né? Do que tem pela frente. Obrigado. Obrigado, Amarildo. É sempre muito bom a gente poder ter essa troca de ideia, essa troca de informação com uma pessoa que esteve envolvida em todos os planos de cargos e salários que nós tivemos desde lá de 96. Então, que é um conhecedor profundo do que é a nossa carreira, do que o que nós podemos fazer. Nós hoje cedo já conversamos e falamos, puxamos só uma pontinha do tema esse, que a gente precisa pensar seriamente se a gente quer seguir acompanhando o judiciário ou não, que realmente nesse momento nós temos uma possibilidade, uma perspectiva de ter soluções melhores se afastando do judiciário. Requer muita luta, porque a gente vai ter que lutar com os procuradores, que querem estar atrelados. Mas isso é importante a gente estar unido para fazer essa luta, porque só assim a gente pode estar mais próximo de uma carreira como o TCU. Você colocou aqui que no TCU não tem cargo de comissão fora do próprio TCU. Então nós somos uma carreira hoje de 14 mil servidores ativos em todo o Brasil. É uma carreira relativamente pequena para o tamanho do Brasil. Então a gente tem que buscar essas soluções. E estar junto aqui com a Marilda, que tem uma experiência de tratativa de congresso, de tratativa do próprio Poder Judiciário, é realmente fantástico. Relembrando aos colegas que quem queira fazer as perguntas, por favor, a Eunice está pegando as perguntas ali e põe no papel. Não, eu ia até levantar um questionamento disso, porque não é muita gente, né? Eu acho que a pergunta no papel, se você for uma pergunta, às vezes vai 2 laudas aqui só, para você fazer uma pergunta simples, verbalizada. 2 laudas, eu queria falar 5 minutos, né? Mas eu vou te abrir, eu acho que estão todos de acordo, né? Não tem problema que os colegas façam as perguntas? Não, perfeito. Eu vou até então devolver para que a nossa colega Bianca possa fazer sua própria pergunta, tá? E aqui. Então, vamos fazer a inscrição. Me dá papel e caneta só para fazer a inscrição. Bianca do Rio de Janeiro. Todos, por favor, deem nome, né, localização, da lição, se identifica. Eu sou votada na Regional do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutora Marilda. Então, a gente já ouviu falar, muito se falar, né, na questão da data base. E hoje mesmo o senhor falou que está cada vez mais difícil conseguir essas reposições, essas perdas inflacionárias, né? E então, assim, eu queria saber como é que está o panorama em relação a essa data base. Já desistiram disso aí ou tem alguma coisa ainda tramitando no Congresso, ou ainda tem alguma pauta de luta em relação a isso aí no âmbito do Judiciário e até dos outros sindicatos, né? Porque isso aí é uma coisa que envolve todas as categorias do Serviço Público Federal, né? Que é o artigo 37, que até hoje não foi normatizado. A gente tem o direito de fachada só, né? Muito boa a sua pergunta. Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda da FUNPRESP aqui. Venha para a FUNPRESP. Eu tenho 30 anos e migrei. E aí, com isso, eu volto a ter database, porque meu benefício especial reajusta todo janeiro, o teto INSS, quando eu me aposentar, ele é reajustado todo janeiro, e o benefício da FUNPESP, ele é reajustado
pelo nosso resultado dos nossos investimentos. Então, assim, só fazendo propaganda aqui da FUNPRESP também. Então, pensem nisso, porque, de fato, gente, nosso último reajuste geral foi em 2003, foi aquele 1% que a gente ganhou lá, que foi até o Lula que deu no primeiro ano do governo Lula, né? E aí gerou os 13 com aquele aboninho do 59, 85, 86 lá, que virou essa ação agora aí monstruosa que todo mundo ganhou, que eu falo que eu estava até falando com o Renato, a gente até conversou sobre isso também aqui, antes de começar, e eu dizendo assim, gente, a ação judicial boa de ganhar é aquela que você consegue receber por RPV, porque o que você ganha para receber por precatório, né, deixa para os netos, para os bisnetos, porque é pelo que a gente está vendo, eu estou vendo alguns colegas aí que já fizeram cálculo, levantaram cálculos aí, gente, está dando na média 700 mil reais, 600 a 700 mil reais para cada um. Então, assim, ou seja, a gente não vamos receber isso, você fica alegre e triste. Quando eu soube de um colega que tem uma situação similar à minha, que deu 700 mil reais, falei, pô, beleza, né? É bom porque é bastante dinheiro. Agora, o que isso significa? Que eu não vou receber isso nunca, porque se fosse só eu, era fácil. A gente está falando de 1 milhão de servidores públicos, todo mundo vai ter direito a isso. Então, isso com certeza vai ser objeto de mais briga judicial. Vamos arrumar um jeito de levar esse troço lá para o Supremo e vamos caçar esse negócio. Então, assim, eu não boto nenhuma fé nisso, infelizmente. Assim, não estou querendo jogar água no chope de ninguém, não, mas assim, eu já vi cada coisa dentro do judiciário em relação a esses passivos gigantescos, esses esqueletos que vão ficando no armário, que na hora H depois ninguém paga. E esse eu acho que é o maior deles, dado o tempo decorrido, né? São 19 anos, né? 19 anos desse negócio. Então, assim, isso dá, assim, são valores assombrosos, assim. O Renato estava comentando comigo que só no MPT deu 1 bilhão, 4 mil servidores deu 1 bilhão de reais. Eu estava fazendo conta aqui do judiciário, isso vai dar só no judiciário 40 bi, só o judiciário. Imagina a hora que você botar aí, é claro que lá no executivo as carreiras têm salários assim, tem pouquíssima gente com carreira que ganha muito alto e muita gente com salário mais baixo, então a média deve estar mais baixo lá. Mas eu diria que lá vai dar aí quase uns 100 bi. Então você junta todo mundo 150 bi. Vocês acham que ele vai receber isso? Não tem condição. Tem que abrir mão e receber o que a gente puder pelo RPV, abrir mão do resto. Vai fazer o quê? Eu não sei como é que vai ser feito isso, Bianca, mas assim, aí voltando à questão da database, o que aconteceu? Já vinha uma política, desde o governo Fernando Henrique, de já não dar reajuste geral. Aí tinha uma pressão, quando fazia uma pressão, eu acho que muitos de vocês aqui são mais novos, talvez não passaram por isso. Quando começou a deixar de dar reajuste todo ano, aí tinha uma pressão, uma discussão judicial, que tinha uma obrigatoriedade, aí hora se dava, hora não dava, aí começou o Fernando Henrique com uma política de fazer reajuste por categoria profissional. Então, começou a negociar os planos de carreira individualizado. Quando você pega um período maior, o que acontece, Bianca? Todo mundo tem reajuste, né? Mas você pega assim, por exemplo, o ano 2020, você tem 2, 3 categorias que tiveram reajuste, os outros todos ficaram sem. Você vai para o 2021, aí tem outras carreiras, mas umas 20 conseguiram, aqueles que ganhou não leva, e tem mais gente na fila esperando. Quando você pega um período de 5, 6 anos, todo mundo teve reajuste, mas cada um num período diferente. Então, assim, isso gera um problema, porque vai acumulando índices, e para as carreiras maiores, como é o caso das nossas aqui, e mais particularmente a do judiciário, não teve um plano que a gente negociou desde 96, nenhum plano que a gente negociou que recebemos de uma vez. Todos eles foram parcelados, né? Parcelas semestrais, parcelas anuais, parcelas de 8 em 8 meses, a gente teve de tudo aí. E o que acontece? Você começa a receber os índices parcelados, que é referente à inflação passada, e ele já vai sendo corroído pela inflação presente. Então, assim, que é aquela inflação do futuro, que quando a parcela chega, você está tendo a inflação presente que já corrói aquilo. Então, quando você termina um plano, você olha para trás, você já está defasado 20, 30, 40% de novo. Então, assim, a gente fica correndo atrás do rabo o tempo inteiro, né? Aquela coisa que você nunca termina, né? É difícil a gente falar em volta de database no cenário que a gente está. Talvez, assim, eu tinha comentado com o pessoal do judiciário, assim que a gente conseguiu realinhar a nossa remuneração, se tivesse voltado, e aí quando veio a PEC do teto dos gastos, a gente conseguiria acomodar as perdas dentro daquela margem de expansão que o teto dos gastos permitia que fosse expandido. Como a gente não conseguiu fazer isso, e ficando nessa discussão aí esse tempo todinho, nós já estamos com a defasagem beirando os 30%. Você não vai conseguir mais isso, não tem jeito, né? Você vê que agora se negociou esses 18 em 2 parcelas anuais, em 2 anos, para poder acomodar dentro da margem de expansão dos orçamentos dos órgãos, no caso de vocês e no caso nosso, né? Para poder acomodar, para caber dentro da margem de expansão. Eu diria que com o PEC do teto dos gastos, a gente não volta com isso. E database, assim, eu diria que já é uma causa quase que perdida, né? A gente já está aí, já estamos indo para 20 anos, né? sem reajuste geral, né? Mas não tem como, a gente de repente não seria interessante lutar por isso aí, normatizar pelo menos? Assim,
os sindicatos têm feito essa batalha desde sempre, né? Porque a gente sempre, assim, batalha pela reposição via plano de carreira, que até porque a gente tem feito os planos de carreira, e assim é conosco, como é com vocês também, essas discussões não são só para a gente repor salarialmente, a gente vai aproveitando os planos de carreira para ir corrigindo algumas questões da própria carreira mesmo, né? A gente mexendo com alguns institutos, criando algumas coisas novas, a gente aproveita para fazer isso. Paralelo a isso, o sindicato tem sempre brigado por isso, mas é difícil. A gente está num cenário, por exemplo, fiscal agora muito ruim, né? A gente está vendo aí agora o governo que está entrando, está vendo aí, está com um rombo gigantesco, né? A gente está com as contas públicas com um rombo gigantesco. Não tem nem como a gente pensar em reajuste nesse momento. Eu não sei até se o nosso não está em risco. Talvez não esteja porque o governo não está propondo acabar com a PEC do teto dos gastos. Porque se estivesse acabando, a gente não teria condição de ter nem esse 18%. Porque eu diria, porque assim, hoje o que a gente está alegando? Nós conseguimos acomodar o 18% dentro da margem de crescimento dos orçamentos do Poder Judiciário e do MP. Então, esse dinheiro já é nosso, porque tem lá uma regra que diz quanto é que é a sua expansão. Se você não gasta esse dinheiro com outras coisas, você pode gastar com salário. Ok, então está lá dentro. E eu volto a gente a dizer, quando saiu a PEC do teto dos gastos, lá no final de 2016, eu disse assim, até pela experiência das negociações, eu dizia o seguinte, essa PEC veio para cima para poder enquadrar judiciário e MP, porque o executivo, ele é que tem a chave do cofre, ele dá os reajustes quando ele quer. Lá no legislativo, eles são pequenininhos e é barganha, então ali, como o governo precisa muito do executivo, ele dá o dinheiro que eles precisam quando tem que fazer realinhamento de salário na Câmara, no Senado ou no TCU, eles conseguem isso com muito mais facilidade que a gente. Agora, o que era o grande problema? Era o judiciário, que estava crescendo, era um poder, o executivo não precisa da gente para nada, só que a gente ficava aquele estouro e aquele constrangimento. Toda vez que a gente ia negociar, se abria a negociação com os técnicos, a coisa atravancava quando chegava nos valores. A gente voltava a falar com o presidente do Supremo, ele ia falar com o presidente da República, ele mandava, faça, tem que fazer, tem que atender, não tem jeito. Então, assim, para mim, quando veio a PEC do teto dos gastos, eu só lembrei dessas nossas negociações, como elas são feitas, é na base do constrangimento e da pressão. Então, assim, isso aqui para que veio isso? É para dizer para o judiciário, olha, eu até queria atender vocês, mas agora tem a regra da PEC, eu não posso fazer nada, não sei o quê. Então, eu acho que essa PEC não cai tão cedo, né? Se ela caísse, a gente poderia voltar a discutir database, mas por outro lado, você teria que voltar a ter que ir com o Pires na mão, lá no executivo, para pedir dinheiro. Então, assim, nesse cenário agora é difícil. Eu estava vendo aí uma sindicalista comentando que ela é da área de educação, eles levaram a pauta do pessoal das universidades federais e dos institutos federais de educação a essa equipe já de transição da área de educação. O que eles disseram para eles? Falaram assim, olha, a gente entende o pleito de vocês, acha que é legítimo, mas a gente está com muita urgência, tem muita gente passando fome. Nesse primeiro ano, esquece. Então, falou assim, a gente entende, sabe que está defasado, que vocês passaram 4 anos sem ter reajuste, mas no primeiro ano não vai dar. Não tem espaço fiscal para a gente discutir aumento para servidor. Então, assim, nessa condição, em que eu acho que o governo não vai dar nada para o servidor do executivo, eu acho que vai virar até para a gente, vai ser um desafio a gente conseguir passar esses 18% lá. É até isso. Então, falar em database agora, Bia, que eu acho difícil. Tá? Eu acho. Obrigada. Jamile. Boa tarde. Eu sou Janile, sou do MPF em Alagoas. Na verdade, essa é uma pergunta muito, muito objetiva que tem a ver com o nosso congresso. Eu queria saber, assim, qual a possibilidade real da gente conquistar esse nível superior para o cargo de técnico e que fatores depende para essa conquista? Olha, Janile, eu queria, assim, primeiro, tem muito a ver com esse contexto, fazendo um paralelo com a nossa carreira, com a nossa do judiciário. Vocês estão numa condição melhor do que a gente, a carreira é menor, eu acho que tem menos distorção do que a nossa, é mais jovem, eu acho que assim, dá para vocês travar essa discussão talvez, e eu acho que você pode até usar isso como argumento quando vocês forem tratar lá com a direção do Ministério Público, da PGR, talvez falar um pouco disso, assim, que diferentemente do judiciário, vocês não têm os problemas e as distorções que a gente enfrenta, então isso facilita essa discussão. O impacto disso também para vocês é bem menor do que o nosso, né? E eu assim sugeriria, porque também eu acho que embora vocês queiram descolar,
talvez seja interessante. Eu não sei se vocês pensaram nessa possibilidade, mas nós estamos discutindo com alguns sindicatos aí essa possibilidade da volta da superposição, sabe, dos cargos. Eu acho que isso facilita muito esse diálogo, né? Assim, e para vocês eu diria mesmo, objetivamente é o tamanho. O tamanho de vocês facilita em muito, sabe? Porque o nosso, é claro que eu acho que na sequência da demanda do nível superior vai vir, claro, não uma equiparação, porque você estaria fazendo como se fosse praticamente uma ascensão funcional. E não é isso que se quer, mas uma aproximação, como já teve no passado, né? Assim, é o reconhecimento da qualificação do pessoal de nível médio, que está em condição de assumir cargo, e já assume, como muitos analistas, e eu diria que em muitos casos, com competência até maior. A gente tem vários exemplos disso dentro do judiciário. Então, assim, no mau temor, tanto é que dentro do judiciário, nas lideranças do judiciário, eu nunca ouvi falar de nenhum tribunal que barrou qualquer servidor de ocupar cargo comissionado pelo fato da formação que ele tenha. Isso nunca aconteceu. Porque o que se quer é aquilo que eu falo assim, a gente já faz hoje dentro do judiciário, assim, mal e porcamente, até sem saber o que está fazendo, a gente está fazendo gestão de competência. É o que a gente está fazendo. Então, não importa o cargo da pessoa, importa as qualificações que ela tenha, a competência para o desempenho do trabalho. É isso que tem que ser levado em consideração. E a gente está numa realidade em que somos todos concursados, nós temos estabilidade, o governo simplesmente não pode sumir com a gente, nós estamos aí, nós temos um problema que tem que resolver, né? Então, a solução talvez seja essa mesmo. E talvez assim, que eu diria, as pessoas veem isso com tanto tabu, eu falo, gente, se o nosso cargo virou um problema, porque já está totalmente distorcido, está ficando sem atribuição, não é o caso de resolver o caso de quem está dentro e fechar a porta de entrada para você não ampliar o problema. Assim, eu vejo isso sem nenhum problema, gente. Mas vai extinguir o cargo. Eu falei, gente, o cargo vai ser extinto quando o último de nós morrer. Quando eu tiver morto, qual é o problema que eu tenho? Eu não tenho problema nenhum, então acabou o problema, né? Então, assim, a gente não tem que estar pensando nisso. Eu até brinco, assim, tem alguns problemas que a gente tem no judiciário, que eu falo assim, a gente resolve isso por decurso de prazo. O tempo vai passando, as pessoas vão morrendo, o problema não acaba. Então, assim, vai resolver desse jeito. É quando a gente morreu, sair. Então, assim, enquanto a gente está aqui, e a gente está produzindo, e a gente é útil, nós somos necessários, somos valorizados, então, assim, tem que vir a valorização profissional também. Então, resolve isso. Então, assim, eu acho que está no momento que tá propício. E vocês, eu digo, né, volto a insistir, vocês têm uma carreira menos, eu diria, como é que eu vou pegar a palavra aqui, que me fugiu agora aqui. Que eu acho que está menos, assim, vai mesmo aqui, no coloquial, que é a palavra que está menos abacalhada que a nossa, que a do judiciário está uma zona, está uma bagunça generalizada que a gente não consegue resolver já, que assim, a gente já tem, por exemplo, eu tenho um marceneiro que é formado em Direito, que o cargo dele de nível auxiliar acabou, ele foi para o administrativo, ele está hoje em gabinete de ministro. Eu tenho engenheiro, eu tenho psicólogo trabalhando dentro de gabinete, fazendo processo, porque a pessoa entra no judiciário, olha, se eu lido com um processo, com qualquer formação que eu tenha, e se eu quero fazer carreira e fixar raízes ali, se eu não tenho formação jurídica, eu vou procurar ter a formação jurídica. Se eu adquiro a formação jurídica, já tenho a experiência que eu tenho ali, sabendo fazer, porque, eu digo, gente, tem uma coisa que o pessoal, às vezes não consegue entender isso, e acha que eu estou atacando um analista. Eu falo o seguinte, analista judiciário não é profissão regulamentada, o advogado é. Agora, o cara que entra como advogado, ele tem um curso de direito e entra lá, ele não vai fazer o trabalho daquilo que você aprende na faculdade. O trabalho ali é uma produção de processo que não tem nada a ver com o trabalho jurídico que você faz lá. Então, na verdade, é um trabalho que pode fazer qualquer um que tenha competência. Se você chegar lá e aprende a fazer, você faz, né, com qualquer formação que você tenha. E aí o que vai acontecendo? As pessoas vão fazendo, aí aprendem a fazer, às vezes faz com muito mais competência do que alguém que é bacharel em direito, aí depois ele é que fica compelido, não é o trabalho que impõe isso para ele, ele fica compelido a fazer, bom, já estou num tribunal, não quero sair daqui, vou fazer o curso de direito. Então, você faz porque você quer fazer. Foi o meu caso, eu fiz o curso de direito, eu já estava quando eu me formei, eu estava com 15 anos de tribunal, quando eu me formei em direito. Então, assim, e já mexia já com direito há uns 12 anos já. Eu entrei formado em administração, 3 anos depois que eu estava trabalhando no tribunal, eu fui mexer com direito administrativo, fui mexer com aposentadoria e pensão, que é puro direito administrativo, e eu era formado em administração. Então, assim, você acaba, direito previdenciário, né? Fui mexer com direito previdenciário, cuidava de Montepio, pensão, aposentadorias, e sem ter formação. E você vai ficando um prático da coisa, você vai aprendendo, você vai fazendo curso e tudo mais, daqui a pouco você está sabendo mais do que alguém que é formado na área. Então, assim, a gente
que tem uma situação que no judiciário isso começou muito mais cedo, pelo fato da carreira ser antiga, que vocês não têm. Então, acho que isso facilita vocês resolverem isso, Janine. Eu acho que é mais fácil, tá? Assim, vocês têm menos distorção do que a gente tem, né? Acho que facilita muito. Beto. Beto, Santa Catarina. Eu estou há vai fazer 31 anos que eu estou no Ministério Público. E ali, desde que eu entrei, a gente já tinha uma discussão dessa. Meu irmão era do Judiciário aqui em Brasília e eu do MPU. E havia essa discussão aí que você colocou da questão do atrelado ou não ao Judiciário, né? Meu irmão reclamava, dizia o MPU fica agarrado na gente, atrapalha a gente andar. E a discussão aqui que a gente tem até hoje, né? Para uns, vantagem estar junto com o Judiciário atrelado, porque o Judiciário é uma locomotiva mais forte, tem mais poder de barganha e coisa desse tipo. E outro a gente tem que desatrelar. E até essa discussão, né, tá quase igual a história do ovo e da galinha, quem nasceu primeiro, ninguém consegue chegar a um consenso. E agora aí você colocando essa questão que o melhor seria, devido a gente ser uma carreira mais jovem, menos servidores, é muito mais fácil de negociar aumento de salário, plano de carreira e coisas desse tipo, né? De fato, isso também para vocês, dentro do Judiciário, há um querer desse desatrelar, também é uma discussão, porque por várias vezes eu ouvi meu irmão comentar isso, que para eles também era incômodo, e a gente sabe que em tudo sempre foi assim, inclusive feriados, né? Se não tivesse feriado no Judiciário, se mudasse o feriado do Judiciário, a gente também tinha que mudar. Então parece que era assim, era literalmente uma locomotiva com um vagão agarrado nela, que só se movia baseado naquilo. E a gente vê recentes discussões aqui, inclusive com o PGR, dessas questões que tem que ver qual o passo que o Judiciário vai dar para a gente poder dar um passo. A gente se vê, literalmente, não é nem porque a gente quer, é porque parece que emendar isso aí e talvez só o governo para poder desatrelar esse vagão da locomotiva. Beto, eu diria assim, que para nós nunca foi estorvo. Pela minha experiência de negociação desses planos, vocês nunca foram um problema para a gente, porque, de fato, nós somos os maiores, assim. É o que eu fiz o depoimento para vocês aqui, é o seguinte: quando a gente ia negociar, que a gente ia junto com o secretário-geral lá do Ministério Público negociar junto ao governo, junto ao parlamento, é que vocês me informaram o seguinte: olha, nós somos carreira similar ao judiciário, a gente quer o mesmo tratamento. Então, assim, para nós isso não afetava em nada, porque vocês são pequenos, então, assim, o impacto de vocês sempre muito menor do que o nosso, né? Não sai do mesmo orçamento, o limite de LRF é diferente, o limite de teto de gasto é diferente. Para nós isso é indiferente. Eu acho que talvez a discussão, que eu estava conversando com o Renato antes aqui, é para os membros, porque o processo negocial, ele é desgastante. Ele é desgastante e tem hora que chega nos impasses e que você volta para o Supremo e fala: ministro, olha, não tem jeito, a coisa aqui só tem que entrar na discussão. E ele não vai discutir lá com o ministro de Estado, ele pede audiência para o presidente da República. Então, assim, o judiciário tem um peso pelo fato de ser poder. Então, isso, de fato, ajuda nessas horas, mas nos atrapalha porque, assim, as nossas negociações sempre assustam o governo, né? Porque é sempre na casa dos bilhões, a gente vai falar lá, 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, é desse jeito, né? Então, assim, isso assusta demais. Quem está do lado de lá com a chave do cofre na mão, isso quando vai negociar com o judiciário, sempre é um susto para eles, né? E aí, assim, a gente tem alguns problemas com esses atrelamentos, com os servidores, devido ao tamanho, porque como a gente é uma carreira já muito grande, e com, eu diria praticamente 2 cargos hoje, porque auxiliar, acho que nem 1000 pessoas na carreira, a gente tem 2 cargos hoje, e com essa folha que eu disse para você na faixa de 30 bi, então isso assusta pelo tamanho da categoria, que é muito grande. Aí tem a magistratura, que quase sempre manda plano de carreira junto conosco também, plano de reajuste, né, no caso do subsídio. E eles enfrentam um outro problema, que também é essa questão do atrelamento. Então, para eles, sim, eles sofrem atrelamento, mas não é com vocês, é com o Estado e o município, por conta do efeito cascata. Todo mundo, por conta de ser judiciário, ser teto, né, como diz na Constituição, é a remuneração de ministro supremo que é teto, e dentro do judiciário ela é toda escalonada, já de 5% em 5% ali, então se aumentou o ministro supremo, já aumenta no judiciário. Aumentou ali o balizador do judiciário, que é o teto constitucional, isso se espraia para Estado, para município, é para todo mundo, e tem Estado e município quebrado que não tem condição. Na última negociação mesmo, a gente estava negociando tanto o reajuste dos servidores quanto o dos magistrados.
E o que a gente ouvia dos parlamentares, no Senado principalmente, eles diziam o seguinte: olha, plano dos servidores, ok, a gente está de acordo, vamos votar a favor. Agora, de magistrado, não tem acordo, porque meu governador aqui está pressionando, diz que se aumentar isso aqui, as contas não fecham no Estado, porque aí vem Ministério Público Estadual, vem Judiciário Estadual e todas as carreiras que estão lá represadas pelo teto estadual. Então, assim, vocês, eu diria, eu nunca vi nenhuma discussão que a gente travou em que vocês foram um peso ou foram um estorvo para a gente. Nunca vi isso, Beto, assim, nenhuma discussão nesse sentido. Eu acho que nunca teve. E para nós também isso é indiferente, porque a gente negocia lá, a gente faz as nossas brigas todas lá, quase sempre depois o MP pede o que a gente fez lá, tenta fazer já igual para já trabalhar em conjunto e usa a gente como argumento. Então, assim, eu acho que para o Ministério Público, eu acho talvez por isso, a cúpula talvez não vai gostar disso que eu estou falando aqui, porque é muito mais cômodo, claro, você falar, não, a gente é carreira similar e tudo, tem que caminhar junto, então basta esse discurso, porque o Judiciário vai abrindo as portas e vocês vêm junto. Então, talvez pode ter aí uma discussão de não querer, porque aí o PGR vai ter que se expor mais, né? Vai ter que ir brigar mais pelo recurso e tudo mais. Porque hoje o discurso fica só nisso, sabe? Não, nós somos similar ao Judiciário, já caminhamos junto há não sei quantos anos, então deu para eles, tem que dar para a gente. Então, é basicamente isso o argumento. Né? A gente é que faz as brigas todas lá e chuta a porta e briga com todo mundo, e vocês vêm a rebote. E assim, mas para nós também isso não incomoda, para dizer assim, não, por conta do MP a gente não está conseguindo. Não é, porque o de vocês sempre é muito mais baixo que o nosso, né? Sempre muito mais baixo. A gente nunca ouviu nenhuma discussão dizer assim, não, esse impacto do MP aqui está absurdo, a gente não tem como absorver. Agora do Judiciário é só o que a gente escuta. Né? Que o nosso é sempre na casa dos bilhões. Né? Sempre bilhões. É bem isso, Marildo. A gente já em conversas com o PGR, a gente percebe que justamente é isso. É ele não querer se expor a ter que fazer a negociação, a ter que buscar. Apesar que toda a negociação ou todo o impacto que a gente poderia sofrer está dentro do nosso orçamento. A gente nem pega dinheiro fora do nosso orçamento. Agora, os 18%, era 13,5% que o MPU tinha proposto, né? O Judiciário levou para 18%, o MPU simplesmente readocou seu próprio orçamento, que tinha feito reserva. O MPU tinha deixado 175 milhões de reais de reserva estratégica para 2023. Ele mexeu nessa reserva e adequou o aumento. Então, é importante essa discussão para nós aqui, como técnicos, como servidores, realmente tomar essa decisão de como a gente vai encarar isso, porque isso pode mudar totalmente o paradigma da nossa carreira. Uma coisa é a gente ter reposição inflacionária ou tentar algum aumento, outra coisa é a gente mudar o paradigma. Como o próprio Marildo falou, a gente já tem discutido muito aqui, Marildo, sobre a proposição de tabela novamente, que ela é fundamental. E isso a gente só vai conseguir, provavelmente, desatrelando, porque você vai ter que dar um aumento um pouco maior para os técnicos para poder atrelar novamente as tabelas. E no Judiciário esse impacto é monstruoso. Então há uma dificuldade para eles voltarem a isso é muito grande. Então esse enfrentamento com a PGR, de forçar a PGR a fazer um novo paradigma na nossa carreira, nós queremos ser uma carreira mais voltada como a TCU, até porque eles trazem, nós somos uma carreira irmã, mas nossas atividades são diferentes. Nós temos uma atividade investigativa, nós temos o pessoal de pesquisa, nós temos peritos, nós temos uma outra atividade que o Judiciário não tem. Então nós temos vários argumentos para construir uma carreira própria. Só que requer muita luta, requer muita união e briga com a cúpula, né? E tanto é, Renato, até complementando o que você está falando, assim, vocês trabalham muito próximo da gente, Judiciário, mas a TPU também trabalha, a AGU também trabalha, e são carreiras totalmente distintas, né? Exatamente. Então, assim, não tem assim, essa obrigatoriedade de estar junto. Eu acho que a PGR já assumiu um tamanho e uma importância que ela já tem um protagonismo, porque ela consegue negociar isso hoje. Já tem hoje cacife para negociar, né? Daria para negociar. E eu digo, a batalha de vocês é imensamente, infinitamente menor do que a nossa do Judiciário. Eu ia até falar isso não é meio incômodo. Eu ia até falar um pouco disso, se não é um pouco de comodismo do MPU, né, por pegar o Judiciário já foi, até eu digo, eles foram, nós somos similares a ele, então vamos junto. Ou até talvez cultural, né? Vem isso lá de trás e vai e ninguém quer mexer. O que eu ouvi da boca de um SG, no dia que ele saiu, o Dr. Lauro, realmente foi justamente tinha ido para Curitiba e naquela noite ele tinha sido exonerado no cargo do SG, e eu fiz esse questionamento: doutor, eu quero saber qual é a verdade. Por que a gente está sempre atrelado, né?
E ele falou que isso é um paradigma dos procuradores, que é o medo deles perderem a possibilidade de estarem atrelados, apesar que eles têm essa garantia constitucional, porque o PGR tem a garantia constitucional e tudo é escalonado. Então eles não têm dificuldade nenhuma em estar atrelado, mas eles têm esse receio, que se desatrelar a carreira dos servidores, eles vão ter dificuldade para buscar as mesmas parcelas que ganham o judiciário, e muitas vezes eles não ganham. Então isso é uma luta que nós temos que enfrentar. A minha posição, todos sabem, eu sou a favor de desatrelar. Realmente eu acho que o PGR hoje tem um tamanho, tem uma importância. O PGR é indicado pelo presidente, ele tem uma força política que nós temos que fazer ele usar também a nosso favor. A Mara está inscrita agora, e depois o José Renato. Se alguém mais quiser se inscrever, por favor, levante a mão. Boa tarde. A Marilda, é sempre um prazer escutar você, que é sempre muito esclarecedor. E eu estou há 20 anos no MPU e já acompanhei você junto com as nossas lutas, os nossos PLs, não é de hoje, né? 20 anos no MPU, mas desde 18 que eu sou funcionário público, então sempre na luta sindical, né? E eu tenho 3 perguntas, não consigo fazer só uma, né? A primeira é no sentido de que, como é a discussão do judiciário do INSS para os aposentados, como ficaria isso? Só ganha quem está ativa, os que estão aposentados já perderam porque se aposentaram, os que vão se aposentar agora vão ter ou não vão ter, existe essa discussão lá. A segunda é se esse INSS seria realmente nível superior, independente se você tem filosofia ou se você seriam apenas para quem tem direito, já que a justificativa que a gente ouve é que as pessoas que têm direito exercem o mesmo cargo do analista jurídico. Pelo que eu vi do seu discurso, não tem necessidade de ter curso de direito, né? Isso aí eu sou pessoalmente interessada, porque o meu curso é em psicologia e do direito eu quero distância, né? A não ser o direito que eu tenho, né? Então, eu não vou fazer curso de direito, né? Nem para ganhar INSS. Agora o que eu quero é aposentar. De qualquer forma, então, são 2 perguntas bem específicas sobre o INSS. Eu gostaria de saber como é lá, como é pensado lá. E a terceira pergunta, que é uma dor, né? Que lá atrás nós brigamos pelo subsídio e por conta do atrelamento ao judiciário, o judiciário não queria o subsídio porque o subsídio, incorporações das coisas não eram boas porque eles eram muito antigos e tinham muitas gratificações e o salário de alguns até ia cair com o subsídio, né? Se ainda se discute assim dentro do judiciário, porque hoje nossa carreira, muitos de nós já aposentou, conseguiu, né? A gente que não tem idade suficiente, que é jovem, não conseguiu ainda aposentar, mas vamos conseguir daqui a pouco, e aí muitos de nós que somos mais velhos vamos sair e a carreira vai ficar muito jovem, tem que ficar bem jovem, e o subsídio seria interessante, daí para essa carreira brigar, principalmente os jovens lutarem pelo subsídio. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o subsídio. E uma outra coisa, já que eu estou falando, eu acho que PGR, eles são muito egos, sabe? O que a gente tem que fazer, e aí é um toque psicológico, é estimular o ego. Tem gente que tem um ego gigantesco. Então a gente tem que chegar lá para ele e, sabe, crescer o ego dele e dizer, olha, você é um PGR, você pode, você é muito mais do que você sabe, aquela coisa assim de fazer o cara crescer e sentir que ele tem poder, que nem um juiz, que nem um Lewandowski, entendeu? Porque ele tem atuação no Supremo. Ele hoje, ele não é só um apenso do judiciário. Ele, inclusive, tem atuação constitucional. Ele tem um papel e um poder e uma autoridade constitucional. E isso já se construiu. Já temos solidificação desse papel. E o MPU não é mais um apenso do judiciário, né? Ele não nasceu como apenso, ele nasceu como uma instituição séria, uma instituição que nós acreditamos, ficou muito desacreditada, que a população tem cada vez mais acreditado, sempre colocando esse ego, sabe? Você sabe que eles adoram que a gente amacie os egos. E ele tem poder de ego, não é só uma coisa pessoal, tá? Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Massagem no ego. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do subsídio, se alguém se apagou de vez, como é que ficou, tá? Obrigada, Maria. Desculpa por me estender. Não, Mara, que isso.
Bom, com relação à questão do INSS, você vê, são tantas complicações que a gente tem, que de fato, a gente tem um problema, porque eu acho que não é só o aposentado, a gente tem pessoas de nível médio que não tem nível superior, então assim, isto é um problema, né? Assim, a gente não sabe como é que nós vamos enfrentar isso. Tem uma outra questão, por exemplo, pessoal que é de nível médio, que é de carreira regulamentada, e eu vou dizer, por exemplo, pessoal de saúde, por exemplo, né? Auxiliar de enfermagem, né? É um problema, né? Que a gente vai ter para resolver aí. Eu não sei como é que vão fazer isso. Mas são pouca gente. Sim, mas elas estão lá. Como é que eu vou enfrentar essa situação, né? A questão e aí do aposentado, eu acho que assim vai ser a mesma discussão que nós vamos ter com o ativo, né? Que é essa questão. O aposentado que não tenha curso superior, o que eu faço com ele? Né? A gente vai dar para todo mundo? Talvez sim. Assim, tem uma situação bem antiga que esse troço vive ressuscitando, que a gente fez um negócio lá atrás, fizemos no peito e na raça lá no judiciário, e depois esse fantasma sempre volta, que é lá na 8460, ela trouxe um dispositivo lá que dizia o seguinte: o pessoal que era nível auxiliar, artífices especializados, se ele tivesse no último padrão da categoria, tivesse segundo grau, ele podia receber na tabela do nível médio. O que o judiciário fez? Jogou o povo tudo no nível médio. E não era isso que estava mandando, não. O cara ia continuar sendo artífice especializado. O que ia ser a remuneração dele se ele tivesse segundo grau e tivesse lá na última classe da carreira, que era o especializado, ele ia ganhar como nível médio, né? Ele ia ganhar o salário como nível médio. O que o judiciário fez? Enquadrou ele como nível médio. E matou o auxiliar, acabou com o artífice. Foi o que a gente fez. A gente fez isso e o TCU não falou nada, ninguém falou nada. Só que aí acontece que alguns tribunais comeram mosca com esse negócio, pai. Aí todo o plano de carreira que a gente fez, e isso foi lá, a 8460, acho que ela é de 94, a gente fez isso lá com 94, 95, o Supremo fez, vários tribunais fizeram. Alguns tribunais comeram mosca, começaram a fazer depois, e o TCU começou a pegar. Você vê, 10 anos depois, 11 anos, eu estava conduzindo a comissão do plano de carreira de 2006, aí me veio o diretor-geral, quando a gente já estava fechando o plano já, ele veio falar: olha, nós estamos com um problemão na Justiça do Trabalho, porque o TCU está batendo em cima disso, que a gente fez, eles estão pegando, vamos resolver isso aqui, porque ficaram uns remanescentes lá. A gente foi, abriu um artiguinho, botão, levamos todo mundo que estava. Aí agora, de novo, a discussão começou. Eu falei: gente, vocês estão brincando com um negócio que daqui a pouco a gente vai, ao invés de vocês salvar a gente que não merece ser salvo porque entrou depois, porque olha só, o que está acontecendo? Teve órgão que não acabou com o cargo de nível auxiliar, fez concurso, depois da 8460, o cara entrou já nos anos 2000, 2010, 2015, e o cara agora quer ir para nível médio. Eu falo: gente, peraí, vocês estão brincando com coisa séria. Esse negócio era para aquele artífice que lá em 94, 95, já estava no final da carreira. Então, é um cara que tinha entrado lá em 80. Então, assim, na verdade, não era para ter ninguém nisso. Aí o povo fica ressuscitando esse troço, uma hora esse negócio vai ser rediscutido, e agora a composição do Supremo. O Supremo que fez isso lá em 95, não tem ninguém no tribunal mais hoje. De repente, opa, peraí, isso aqui é uma excrescência, isso aqui está tudo errado. Foi feita ascensão funcional. Vai mandar voltar todo mundo? Vocês estão querendo aí, toda hora querendo botar mais gente nesse trem da alegria, uma hora esse troço estoura e vai acabar prejudicando todo mundo, né? São essas coisas que a gente nunca resolve, né? Então, bom, isso era um parênteses para dizer um pouquinho dessa questão aí, assim, como é que a gente vai fazer com esse pessoal de nível médio? De repente coloca todo mundo, coloque sem fazer a discussão, pode ser um caminho, talvez, né? Mas para isso, eu acho que a gente teria também que discutir a questão. Nós vamos terminar com esses cargos, o técnico administrativo, a gente vai acabar com esse cargo? Na minha opinião, tinha que acabar. É o meu cargo, eu acho que tinha que acabar. Sabe? Não entra mais ninguém. Agora sim, o técnico de segurança tem que existir, o técnico de saúde tem que existir, o de TI eu não sei, tem que discutir se é o caso já de acabar também ou não, mas assim, tem que acabar. E pessoal, vai acabar com o cargo, a gente relaxa. Eu não estou falando que vai acabar com você, é para acabar com a possibilidade de novos ingressos, para a gente não continuar tendo o mesmo problema. Se a gente não tem a solução, para que eu vou ficar aumentando o problema, gente? Assim, tem que olhar isso com muita serenidade, sabe? Eu acho que assim, que não tem problema com isso não, sabe, Mara? Assim, daria para a gente tentar trabalhar isso. Agora, de fato, são questões que a gente tem que enfrentar mesmo, né? O que fazer com o aposentado, como fazer. Eu vejo o maior problema do aposentado é a questão da superposição, né? Mas vocês estão também trabalhando nisso também, eu vejo como um problema maior, porque assim, você fica com aquela pena do aposentado, né? De falar assim, gente, poxa vida, meu colega estava no final da carreira, agora não vai estar. Bom, gente, primeiro tem uma coisa assim,
se você tentar resolver o problema de todo mundo, você não resolve o de ninguém, né? Então, assim, tem que ser um pouco pragmático. E claro, que você vai fazer uma tabela, e a gente está trabalhando isso dentro do judiciário. A gente não está trabalhando uma tabela de modo que as pessoas fiquem no mesmo lugar onde estão. Então, assim, eu não vou pegar a tabela, por exemplo, hoje, sei lá, do técnico, hoje está quanto? 11.600, né? No final da carreira? 12.600. É quase 12, né? Então, tá. Então, bom, eu pego esse valor aqui, ele não vai continuar a começar a tabela dali, não é assim que nós estamos trabalhando. E dali eu acresço mais padrões para cima. A gente quer, por exemplo, botar esse final com 15, 16, por exemplo, e botar um pouquinho para cima para você crescer. Então vai ter um ganho imediato, o aposentado vai ter esse ganho. A gente está tentando construir uma coisa lá no judiciário, mas aí é outro problema que a gente padece também. A gente pensou o seguinte: vamos fazer esse enquadramento paulatino, a gente pode fazer a cada... por tempo que a pessoa tenha no judiciário, porque a gente tem uma disfunção no judiciário, que foi aquilo que eu falei, dessas movimentações extraordinárias. E a gente teve muita gente que entrou no judiciário, Mara, aqui, já entrou assim, a pessoa já com o pé na aposentadoria, estava vindo do executivo de um cargo ruim, ele fazia concurso para o judiciário, trazia quinto, anuênio, incorporava tudo ali, cumpria estágio probatório e aposentava na sequência. E ele ia pegando referência extraordinária e aposentava, às vezes, com 2 anos, cumpria estágio probatório, que na época era de 2 anos, 2 anos depois ele aposentava, e o cara aposentava no final da carreira, com quinto, com anuênio, com tudo que tinha direito, às vezes trazendo uma função que ele incorporou lá do executivo, levando a opção de função também, e o cara ficou 2 anos no judiciário. Eu estava dando uma sugestão, eu até conversei com alguns advogados do sindicato, falei, gente, vamos pensar nisso aqui, porque, lembrando, gente, assim, pragmaticamente falando também, e aí não é contra o colega, mas assim, é tentando ver aquilo que abarca as melhores situações, ou as maiores situações, os maiores problemas, porque uma pessoa dessa aqui entrou, ficou 2 anos no judiciário, ganhou essas progressões extraordinárias e saiu, esse cara já foi beneficiado desde o início. Então, assim, eu não posso ficar preocupado em garantir o direito desse cara, porque se eu for preocupar em garantir o direito dele, eu não resolvo o problema dos outros, né, que estão há mais tempo. O que a gente pensou? Vamos tentar fazer o enquadramento do inativo, por exemplo, pelo tempo que ele tem de judiciário. Porque aí, de alguma maneira, eu corrijo essas distorções. Eu não vou pegar ele e falar assim, ele só tem 2 anos, vai lá para o padrão 2. Não é isso. Ele fica onde ele está. Não sai dali. Agora, os aposentados, a gente podia fazer assim, olha, no primeiro ano, quem tem até 15 anos vai para o padrão tal, quem tem até 20 anos vai para o padrão tal, de modo que você pegasse, pelo menos assim, desse uma chance, não fazer a progressão, mas como se fosse um enquadramento, e a gente fazia isso parcelado. A gente está pensando numa possibilidade nesse sentido, mas assim, está muito assim, inicial ainda, né? A questão do fazer direito, eu acho que não precisa, porque assim, na verdade você não tem só essa profissão, né? Ele é o carro-chefe, mas você tem um analista administrativo de várias outras funções, mesmo na sua área mesmo, eu acho que na PGR tem, lá no judiciário a gente tem também, isso não seria problema, né? A formação, porque na verdade o que a gente está falando é o seguinte, qual é a discussão que a gente tem travado? É o seguinte, a formação superior é o mesmo que a gente usou para poder conceder o AQ da graduação. A formação superior, qualquer que seja ela, te traz um cabedal de informações e de conhecimentos que vai te ajudar a desempenhar melhor o seu cargo, ponto. Não importa qual é o cargo, não importa qual é a formação. Então, nesse sentido, a priori não teria problema. Tem curso superior, ok. É claro que depois, para você poderia, em relação aos concursos seguintes, você direcionar essa formação, por óbvio, né? Porque a PGR, o judiciário, não vai querer lá um cara que é formado em culinária, que é formado em educação física, talvez não seja interessante. Você vai querer um cara de administração, de contabilidade, do direito, da psicologia, né? Então, tem vários cargos que você pode trabalhar. Ah, mas o psicólogo, você não poderia clinicar. Sim, mas pode trabalhar lá no RH, por exemplo, né? Trabalhar, né? Exatamente. Então, a gente tem lá no Supremo várias psicólogas nossas lá, que não estão clinicando, estão lá no RH, trabalhando lá no RH. Então, assim, você tem possibilidade de alocação de vários profissionais que a gente precisa ter nos órgãos, né? Eu acho que isso não tem problema. E a questão do subsídio, essa questão para mim é bem espinhosa, porque eu enfrentei uma guerra com a questão do subsídio, uma guerra sem fim. Esse povo quase me mata lá dentro do tribunal. Uma briga, mas foi briga pesada mesmo. E era justamente isso, uma discussão que a gente travava, que era o seguinte, a gente entendia o seguinte, o subsídio da forma como estava sendo proposto era um plano Robin Hood, era você tirar dos antigos para dar para os novatos. Assim, a gente entende a situação do novato que não tem incorporação nenhuma, a gente entende, tanto é que a gente trabalhou isso e sempre procurou fazer os planos carregando sempre na gagem para poder tirar até a possibilidade de você ter ganho reflexo nessas parcelas que só tem os antigões, né?
que é a questão de quintos, você reajustar a função, você reajustar o VB, que acaba aumentando anuênio também, e anuênio é uma coisa antiga que só tem quem é mais antigo. Então, a gente procurou tirar isso até para privilegiar um pouco, para diminuir o fosso. A gente sabe que, tendo acabado a possibilidade de você incorporar gratificações, incorporar esses benefícios todos, o novato que entra, ele vai ter sempre um fosso remuneratório em relação ao antigo, né? Essa também é uma coisa que eu falo, a gente tenha paciência. O percurso de prazo resolve. Eu tenho que isso, daqui a pouco eu aposento, daqui a pouco eu morro, eu não vou estar mais aqui, você não vai ter um coleguinha ganhando mais do que você. Então, assim, isso é natural, gente, não tem jeito. Assim, e a culpa não é nossa, não fui eu que criei a lei para dar 15, para me autoconceder 15, não fui eu que revoguei a lei. Então, assim, as pessoas têm que entender isso e a gente trabalhar essa questão de uma forma mais serena. Da forma como ela foi travada lá em 2009, foi muito ruim. E o governo usou o pessoal do subsídio contra as administrações, no sentido de você criar divisão e a gente não conseguir nada. E foi o que levou à frustração do plano, porque o que eles faziam? Na época era o Paulo Bernardo, o ministro do Planejamento, quando ia a comissão de servidor lá de subsídio, era tapete vermelho, café quente, aguinha gelada, e vamos conversar, não sei o que. Olha, vocês negociarem, se vocês conseguirem, a gente dá o subsídio igual ao Banco Central para vocês. O pessoal ficava louco, alucinado. Eu quero. Agora, qual é a solução para aquilo? Você vai congelar o salário dos antigos todinho, a pessoa vai ficar com diferença individual e vai ficar anos e anos sem reajuste. Quer dizer, você vai punir o antigo. Assim, a pessoa não tem culpa de estar ganhando. Assim, porque o errado é o cara entrar hoje e o tribunal, numa canetada, botar ele no final da carreira, dar quinto para ele administrativamente. Isso é errado. Agora, o cara tendo trabalhado, está lá há 20, 30 anos, incorporou com base em leis que permitiam esses benefícios, você agora querer tirar na canetada, isso é muito ruim. Assim, você causa uma divisão, isso deu muita divisão, e a gente falava, gente, isso não vai levar a nada, a gente fica nessa discussão aqui, e foi o que aconteceu. Nós perdemos a janela em 2009, só retomou em 2012, e a gente só conseguiu aqueles 15, né? Os 555, foi só aquilo. E, na verdade, eles venderam um peixe para o pessoal do subsídio, virou uma guerra santa dentro do judiciário, uma queda de braço absurda, e a gente perdeu 3 anos. E no final, conquistamos uma coisa que era muito menor do que o que a gente estava pedindo em 2009. Amarildo, na verdade, assim, ó, o que a gente vê nessa época, por exemplo, né, que era dividir para conquistar, né? É isso. Mas só que o que eu estou pensando agora, nesse momento em 2022, que a nossa carreira é jovem, que aqueles que eram mais antigos dentro do MPU já se aposentaram, o que eu estou pensando é no fantasma das gratificações. O meu receio, e talvez vocês tenham lá com a GAGE, que nós temos com a Gampo, é que nós temos essa gratificação de 185% que numa canetada a gente perde. E aí, no caso do subsídio, aglutinar a gratificação seria a solução, você entende? Nunca mais a gente teria esse fantasma do perder a Gampo. Como no nosso caso, nós temos uns técnicos de transporte, que hoje não é mais esse nome, que tem sempre aquela amedrontou esse tempo todo que eles vão perder a gás. Sabe? É como se fosse um assédio mesmo que existe, institucional. Cuidado, vocês vão perder isso aí. E a gente tem esse fantasma assombrando a gente o tempo todo. Se a gente perde a Campo hoje e fica com vencimento básico, cara, a gente não vai conseguir nem pagar aluguel, sabe aquela coisa assim? Sim. Ou a prestação do imóvel. Então, e aí é por isso que eu bati nessa tecla do subsídio nesse momento agora, por conta desse fantasma que sempre nos assombra para nos tirar a Gampo, ou a gás, ou qualquer outra gratificação que a gente tenha, sabe? Ah. E o medo também de aposentar e eles disserem assim, não, agora que você está aposentado, você ganha só vencimento básico, sabe? Essas coisas assim. Você tem razão. Na canetada. Sim, você tem razão numa coisa assim. Isso, na verdade, assim, é muito terror e teoria da conspiração, mas assim, não deixa de ter razão, porque tecnicamente é isso. Quando você fala que a gratificação é de atividade e você está na inatividade, pronto, você tem um argumento para tirar. Aí, o que aconteceu? O ministro Brito, em 2012, eu era diretor-geral dele, quando a gente estava negociando essa gratificação, esse 15-15-15, nós alteramos o nome da nossa GAGE para ficar gratificação judiciária, tiramos o nome de atividade. E foi ele que veio com esse argumento dizendo o seguinte, tira esse troço de atividade, porque uma hora pode prejudicar os aposentados. Daqui a pouco alguém vai discutir que aposentado e pensionista não tem que receber isso, porque não está em atividade. Aí a gente ficou a sigla GAGE, mas ela hoje chama gratificação judiciária. A gente tirou a atividade do nome, até para não dar essa conotação. Mas assim, ele que levantou essa lebre, a gente nunca ouviu essa discussão assim no seio da categoria, no governo, alguém comentando isso, ninguém fala nada disso não. Como isso tem que partir do Supremo Tribunal Federal, isso nunca foi discutido lá, sabe? Agora tem a gratificação
Quando a gente criou as gratificações no plano de 2006, criamos a gratificação de atividade de segurança e a gratificação de atividade externa do oficial de justiça, a nossa intenção, eu presidi a comissão, a nossa intenção é de que isso era só mesmo em atividade. Essas duas eram típicas daquele servidor em atividade. Tanto é que depois, quando nós fomos regulamentar, a gente percebeu o seguinte: a gratificação do oficial de justiça não tinha como não levar na aposentadoria, porque era uma gratificação que a única condição para ele receber era ser oficial de justiça. Então, assim, como ela era de caráter genérico e não tinha nenhuma condicionante para receber, tinha farta jurisprudência do Supremo de que isso leva na aposentadoria. Na regulamentação a gente teve que colocar. A do segurança, ele é submetido periodicamente àqueles TAFs, né, que é aquele treinamento de atividade física, tem que fazer curso de capacitação e tudo, e se ele não passa, ele perde a gratificação. Então, nesse caso, a gente não viu fundamento para deixar levar na aposentadoria. Aí estava uma discussão, tinha gente querendo até brigar para não pagar a previdência sobre isso. Eu falo, gente, vamos trabalhar diferente, continua pagando previdência e vamos brigar para vocês poderem arrumar fundamento para levar isso, sabe? Eu acho que esse é o caminho, né? E não retirar. De fato, essas duas, a gente teve essa discussão. Na Gampo, que no caso é similar à nossa GAGE, a gente não teve, mas o ministro Brito teve essa preocupação e pediu, a gente alterou no plano de 2012. A gente tirou a palavra atividade nela. Embora ficou a mesma sigla, mas tiramos a palavra atividade. Esse A ficou letra morta lá. Né? E o Gampo? O que é o A? Oi? No Gampo, o que é o A? Se alguém tiver o plano, se alguém tiver a lei... Estratégia para nós tirar esse nome. E aí, olhar lá se o nosso nome está gratificação de atividade, Tá. Porque se for, Tem que Renato, ser gratificação pelo Ministério Público. você bota a mesma sigla e só tira a função do A, faz o que o Judiciário fez. Eu não lembro agora qual é a nossa lei, a de 2012, que a gente aprovou para reajustar aqueles 5% em 13, 14 e 15. Nessa lei a gente tirou. E tem lá o fundamento. Você pode até ver, a gente conversa, se vocês não acharem, eu passo para vocês, eu tenho esses documentos lá, e a gente vê que vocês podem usar isso também como argumento. A gente pode também usar esse argumento que você está usando para, no caso de atividade de segurança, para lá no futuro, olha só, estou pensando lá no futuro, né, gente? Sim. Aquariano. Usar essa argumentação, se eles tentarem bloquear quem aposenta de ganhar a Gampo, usar a mesma argumentação. Você passou a vida trabalhando dentro do Ministério Público da União, entendeu? Como é que você não vai levar isso para a aposentadoria? Entendeu? É um argumento. Mas eu acho que se você tirar esse nome, acaba o temor disso, sabe? Tira essa palavrinha atividade, que aí pronto, você tira o argumento de quem é O maior temor, né? A aposentadoria é um grande temor, mas acho que, como a Mara falou, o próprio temor é cada vez o recurso é menor, né? Então, o meu pirão primeiro, e daí mexer na Gampo mesmo na atividade. Pessoal, pelo adiantado da hora, o Amarildo também tem suas outras atividades, eu vou encerrar as inscrições agora, tá o José Ribamar e a Larissa. Aí mais alguém quer se inscrever? Então a gente encerra as inscrições nessas últimas duas perguntas, tá bom? Marildo, boa tarde, obrigado pela tua participação com a gente, esclarecendo esses pontos obscuros para a gente. Na tua experiência, tu considera que uma ressignificação de carreira dos técnicos que ocorreria com esse nível superior, ele favoreceria a caracterização como carreira típica de Estado? Olha, essa é outra briga que a gente vem tendo já há muito tempo. Todo o plano nosso a gente coloca isso, o judiciário e o executivo vem e tira, né? Eu tinha uma sensação lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com esses planos de carreira, e a gente sempre pegava, quando montava-se a comissão, a primeira coisa que a gente fazia era abrir, ia lá no Planalto, na legislação, pegava tudo quanto é lei de plano de carreira que tinha sido aprovada lá do executivo, a gente buscar novidades, buscar as coisas, terminologias, o que estava sendo feito e tudo mais. E a gente via algumas carreiras que o governo pensou para colocar como típicas de Estado. E pela natureza delas, e também teve uma discussão naquela história da reforma administrativa, que o governo queria criar o regime jurídico das carreiras típicas de Estado. E aí, quando você olhava isso assim, tinha essa intenção, Fernando Henrique, não tinha a intenção de criar, é o regime jurídico da carreira típica. E o que ele fez com o nosso regime jurídico, com 8.112? Ele tirou tudo quanto é vantagem que a lei tinha, né? Acabou com a licença-prêmio, acabou com o anuênio, acabou com o quinto, artigo 9.2, artigo 9.3, acabou com tudo, tirou tudo quanto é vantagem que você podia incorporar. Eu falei, bem, o que foi feito? Você veio num processo lá da Constituição de 88,
que mandava unificar as carreiras. A gente tinha muito seletista, né, dentro do legislativo, judiciário, MP, tinha muito seletista também, né, e veio a questão do regime jurídico único, né, colocou todo mundo no regime jurídico único, e fizeram isso, gente, sem fazer nenhum cálculo atuarial. Aí veio mandando que tinha que ter regime jurídico único. O Collor fez, né, que é a 8.112, ela entrou em vigor em 91, quando ela entrou em vigor, o pessoal já viu o seguinte, ó, acabou, a gente não tem condição de bancar isso, porque o que aconteceu? A gente tinha as pensões da 1711, gente, não é nem, a gente está falando que a pensão hoje é o horror, né, que é 50% mais 10% por beneficiário, a pensão na 1711 era 50%, você podia ter 10 filhos, morreu, é 50% a pensão, era assim que era a pensão. E aí, assim, o que você tinha? Você tinha uma possibilidade, e era pago pelo INSS, inclusive, e os órgãos não pagavam benefício previdenciário, era o INSS que pagava os benefícios previdenciários nossos. E o que acontecia? Se a pessoa tivesse falecido por doença especificada em lei, a Fazenda complementava os outros 50%, a pessoa tinha 2 contra-cheques. Né? O aposentado que foi por doença especificada em lei, ou o pensionista que tivesse o instituidor morrido por doença especificada em lei, tinha um segundo contra-cheque, pago pelo Ministério da Fazenda, que dava a complementação, que chegava no 100%. Só nessas hipóteses. Fora disso, era o acidente de trabalho e doença especificada em lei. Fora disso, era 50%. Veio a 8.112, ela, primeiro, pensão é tudo integral. E quem está aposentado vai passar tudo a ser integral. Regime jurídico único. Quem era seletista, todo mundo estatutário. Então, o que aconteceu? O camarada estava lá. Tinha 30 anos lá, ocupando um DAS no executivo, seletista e tudo mais. De repente, veio a 8.112, ele passou a ter 30% de anuênio, ele passou a ter, se ele ocupava um DAS 5 lá, ele tinha os 5 quintos, ele preenchia o artigo do 93, que é 5 anos ininterrupto numa função ou 10 interpolado, podia aposentar levando o DAS. Então, um cara que ia aposentar no teto do INSS, de repente vai aposentar integral, vai levar quintos, vai levar anuênio, o cara virou milionário, né? Assim, ele ia aposentar ali com o teto do INSS no máximo e passou a aposentar com o salário quase batendo no teto, né? E quem é que ia bancar isso? Ninguém pensou nessas coisas, né? Eu entrei no tribunal, quando eu comecei a trabalhar com aposentadoria e pensão, eu cansei de receber isso demorou demais para fazer. As pessoas recebiam pensão paga pelo INSS e era pago no lugar onde eles moravam. Então, era o INSS do local onde a pessoa morava que pagava a pensão. Os processos, voltando aqueles processos tudo velho, aí você olhava o nome da pessoa, quem que era o instituidor da pensão. Aí você ia revirar a pasta funcional antiga lá no Supremo para ver o cara, o que ele era, nível médio, era técnico, era analista, o que ele era. Aí você pegava lá, trazia isso a valor presente, botava o cara no final da carreira, porque se ele estivesse lá, teria ganhado os arrastões, estaria no final da carreira, você já botava no final da carreira e pagava 100%. Então foi uma festa, todo mundo começou a ganhar bem, só que assim, quem paga? Ninguém pensou nisso, né? E aí o que veio? Logo na sequência, isso começou em 91, 92, 93, 94, e chegando cada vez mais, até que a gente terminou o processo todinho, terminou em 95, 96. Nesse período, já estava acabando, já tinha acabado já a opção de você levar as funções, isso acabou em 95, em 96 eu acho que acabou a licença-prêmio, em 97 acabou os quintos, né? Foi tirando tudo, né? Porque falou, caramba, não tem condição de bancar isso aqui. Aí o governo foi tirando. E aí estava aquela discussão da reforma administrativa e surgiu uma proposta de criar o regime jurídico da carreira típica de Estado. Aí o que a gente analisou? Pensamos o seguinte, olha, o que o governo está fazendo? Viu que isso aqui fizeram um desastre com esse negócio, tem carreiras que eles querem de fato privilegiar, e o que eles querem fazer? Jogou todo mundo na vala comum, então agora você é estatutário, mas você não tem direito nenhum, é só ali a aposentadoria integral e pronto, não tem mais nada. Agora eu crio as carreiras típicas de Estado, segrego aquilo que eu acho que é importante, que é estratégico para o governo, e crio um estatuto para eles. Então, a gente pensou nisso, é isso que eles estão querendo fazer. Essa foi a leitura que a gente fez na época. E falamos o seguinte, olha, peraí, nós da Justiça vamos obrigar para ser carreira típica. Tanto é que, assim, eu deduzi que era isso, porque todo plano a gente botava, toda vez era vetado. Chegava lá, quando o governo não fulminava a gente no Congresso, que a gente conseguia passar no Congresso, quando ia para a sanção, vetava isso, sabe? Sempre essa discussão, sempre vetado. Aí depois, quando morreu essa história do regime jurídico exclusivo para a carreira típica, o assunto morreu, a gente acabou não voltando mais nisso. Porque assim, se todo mundo tem estabilidade, está todo mundo na vala comum, não tem um regime jurídico próprio para eles, qual é a diferença de ser carreira típica? Eu não sei. Eu acho que perdeu um pouco o sentido isso. Eu não sei se isso volta, porque está se falando de novo em reforma administrativa, né, de você fazer, tem uma reforma administrativa bem ruim aí, né? Essa eu acho que morreu, né? Mas agora na PEC 32, uma das partes da PEC, por exemplo, é a retirada da estabilidade
dos servidores. Mas isso aí, Renato, assim, eu acho que ela morreu com a derrota com a derrota também que ela pode ter morrido do Bolsonaro. Eu acho que aí voltaria bastante a questão da carreira típica de Estado. Eu acho que pode voltar. Eu acho que isso volta. Para mim, a PEC do interior, ela está morta e enterrada. Isso a gente não vai mais discutir. Mas, assim, já tem estudos. Quando eu estava negociando esse último plano de carreira, já tinha estudos no governo caminhando no mesmo sentido. Assim, o discurso era o mesmo, só que a solução era bem mais radical do que a nossa, de fazer também alongamento das carreiras. Só que a gente estava fazendo o quê? Propondo aumentar para cima, aumentar para baixo. Eles estavam com a proposta de só aumentar para baixo. Sabe? Então, assim, era reduzir muito o salário de ingresso lá no Executivo. Eles estavam trabalhando uma coisa similar. Quando a gente estava negociando o plano de 2016, a equipe do Temer já estava, e eles deixaram isso tudo pronto para a equipe do Bolsonaro, só que assim, era uma coisa muito pior, né, que era a PEC 32, que ia acabar com o serviço público de vez. Então, assim, isso foi meio que abandonado. Mas eu acho que essa coisa pode eventualmente voltar, pode voltar à história de carreira típica de Estado novamente. Então, acho que isso de fato volta. Larissa. A minha curiosidade, só para complementar, é que talvez, com essa caracterização, seja difícil extinguir quaisquer direitos que porventura tenhamos adiante, né? Sim, sim. E assim, e mais uma vez eu volto a insistir, não é que vocês se separem da gente, porque para nós, eu digo para vocês com toda sinceridade, é indiferente. Vocês nunca foram estorvo para a gente para negociar plano de carreira. Muito, muito pelo contrário. Eu acho que talvez a gente que foi, talvez, é um mote para vocês conseguirem, mas vocês, para nós, assim, nós em relação a vocês, tem algum problema? Não tinha nenhum problema, né? Agora, de fato, vocês, por serem menor, é mais fácil vocês trabalharem isso, né? Para uma carreira do tamanho da nossa, tudo é muito mais difícil. Oi, Amarildo. Meu nome é Larissa, sou de Curitiba, Paraná. A minha pergunta você já respondeu, na verdade, era sobre a Gampo. Mas eu só quero dar assim, a informação, entrei aqui no artigo da lei, tem lá atividade. Já me colocaram que é gratificação da atividade do Ministério Público da União. Gratificação de atividade Vai com ela. Mas a gente tem que trabalhar nas próximas emendas que a gente faça, ou no próximo projeto de lei, para retirar isso. Eu vou te dar meu telefone, eu tenho exposição de motivos, o trabalho todo que a gente fez na época, e foi até uma proposta do ministro Brito. Eu mando para vocês. Vamos trabalhar nisso aí, acho que isso aí não vai ter grandes dificuldades. Pessoal, quero agradecer a Marildo, ou seja, uma tarde que eu acho que foi assim de grande valia, de grandes explicações, esclarecimentos, para que a gente possa traçar, né, um projeto de luta. A gente que tem agora desafios no resto da tarde e amanhã, para que a gente possa ter agora com mais conhecimento qual é a luta que a gente quer. A gente quer seguir atrelado, a gente não quer seguir atrelado, a gente vai enfrentar essa luta, a gente não vai enfrentar essa luta. O INS é importante, é fundamental, temos que realmente seguir para essa luta. Qual que é o caminho que nós vamos seguir para isso, né? Através da assessoria de parlamentar que nós temos, nós também estamos buscando aquele caminho de fazer uma emenda parlamentar no projeto de lei, mas sim um projeto de lei apresentado pelo PGR, sim. Porque aí a gente não vai ter esse problema do vício, né? Porque o projeto de lei apresentado pelo PGR, ele tem o condão de sim mexer na estrutura da carreira. Então nós já estamos aí, também estamos sofrendo o mesmo que sofreu o Judiciário, porque já teve um projeto do MPDFT que nós lutamos fortemente, mas também fomos atropelados no Congresso, transformando cargos de técnicos em cargos em comissão e em cargos de promotor de justiça. Não era nem transformando em analista. Agora nós vamos ter um projeto do MPT e um projeto do MPM no mesmo sentido. No CNMP também teve, transformando cargos de técnicos em cargos em comissão, e no MPT transformando em cargos em comissão em cargos de procurador do trabalho. Então, é uma situação que é importante a gente trabalhar. A gente está trabalhando essa questão tanto na área parlamentar como na área da discussão, porque a gente está numa comissão de cargos e salários, que é a comissão que a gente é permanente agora, a doutora Ara fez ela permanente. Está devagar, está muito lento, mas a gente está conseguindo começar a colocar essas discussões pouco a pouco. E claro, vai ser um prazer contar com a sua expertise, com o seu conhecimento, para que o sindicato possa avançar nesse sentido, né, de melhorar a carreira e garantir esses direitos para os servidores. Então fica aqui o meu agradecimento de você ter disposto essas 2 horas, mais de 2 horas já, aqui com os servidores, né?
Então, um forte aplauso, pessoal. Obrigado aí, foi bastante interessante. Acho que assim, para nós é sempre importante estar discutindo isso, porque a gente precisa de ter solução. E talvez, de repente, vocês podem dar talvez alguns caminhos para a gente, aí, se vocês conseguirem talvez avançar nisso. Pode ser talvez agora vocês sabe, o judiciário venha lá reboque. Isso, quem sabe. E talvez assim, eu até diria, explorem bastante Vera Miranda veio conversar com vocês, talvez trabalhar muito essa questão, gente, da ressignificação desse cargo nosso. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso, assim, eu acho que isso é importante, porque o maior ativo que toda empresa tem, todo órgão tem, são as pessoas, né? Então, assim, como é que você não vai valorizar pessoas que estão lá, que vestem a camisa, que são qualificadas, que estão interessadas, né? Que estão comprometidas com a atividade finalística do órgão. Então, eu acho que isso é o melhor ativo, é o maior ativo que toda entidade, que toda organização tem, né? Você tem que ter pessoas felizes, engajadas, e isso só vem com a valorização, né? E às vezes, assim, isso faz muita diferença, né? Pode inicialmente não trazer nenhum custo financeiro ali para o órgão e tudo mais, ou ainda que tenha, mas é um custo residual, marginal ali, que não é grande coisa, mas o que isso vai trazer de ganho, talvez, assim, você ressignificar esse cargo, você reconhecer a importância dessas pessoas, eu acho que isso é bem legal, bastante interessante. Obrigado aí pela oportunidade, acho que é sempre bom a gente estar aí discutindo, apesar de estar 5 anos já fora disso, mas assim, a gente nunca larga, né? Porque eu estou lá, mas sempre que tem alguma discussão, os sindicatos me chamam, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, a gente fica fazendo lives de noite, aí entrando pela noite, discutindo essas questões. Mas é bastante interessante, eu gosto, eu estou na carreira, foi onde eu fiz toda a minha carreira profissional praticamente, assim, e para mim poder colaborar, acho que é sempre importante, é sempre prazeroso nesse sentido. Assim, talvez a gente poder compartilhar um pouquinho disso, que a gente já vivenciou, e até colocar para vocês as dificuldades, de modo que vocês possam aí tentar superar isso também, se é coisa que vocês não viram. Eu já vi que a maioria vocês já estão acompanhando, já estão cientes do que, assim, de quais são as barreiras que vocês vão enfrentar. E eu acho que talvez, assim, trazendo a experiência do judiciário nosso aqui, que é bem mais complicada que a de vocês, bem mais desafiadora do que a de vocês. Eu acho que vocês estão num caminho talvez menos árido do que o nosso, assim. Mas obrigado, gente, pelo convite aí, sempre às ordens. Qual que é o Obrigado. Instagram? Oi? O Instagram seu? Eu tenho. Acho que é Amarildo.vo, salvo engano. Mas eu vou deixar meu telefone. O pessoal já tem meu telefone aqui, mas eu vou te dar, qualquer coisa você me liga também. Pode. Aí tem meu e-mail também lá na FUNPRESP, você pode... E vamos fazer também uma live da FUNPRESP, que está por fechar o prazo no final de novembro. Eu acho que aí vai ser, Renato, com o Edmilson. Vai ser com o Edmilson, sim, Edmilson. O Adriel já está tratando isso. Não, e Edmilson é nosso diretor de seguridade também lá, é do Ministério Público e é técnico também. Sim. E é técnico também. Pessoal, Marildo, eu quero pedir para vocês se a gente pode tirar uma foto todo mundo junto. O que vocês acham? Virem para cá, vamos bater uma foto aqui.